4.000 anos no futuro. A humanidade foi quase extinta por gigantes Clashosaurs, e sua única chance de sobrevivência era utilizando os Franks, um mecha poderoso que libera poderes lendários quando um garoto pilota uma garota. No entanto, após falhar em se excitar enquanto pilotava sua parceira Naomi, Hiro foi considerado o único perdedor terrível e inútil em seu mundo, e Naomi foi enviada para execução. Enquanto andava sem nada a perder neste mundo, ele viu uma garota nadando no lago antes de desaparecer, temendo que ela pudesse ter se afogado. Hiro correu para salvá-la, mas ela voou para fora com um peixe antes de lamber seu rosto, empurrando ambos para a água. Enquanto ela tentava desenvolver a trama com ele, ela lhe disse que queria que ele se tornasse seu Darling, então ofereceu sua mão e prometeu ajudá-lo a reativar suas habilidades. Percebendo sua chance, Hiro tentou pegar sua mão, mas um grupo de homens apareceu dos arbustos e perguntou a ela por que havia fugido, então ela disse que precisava de uma pausa. Enquanto estavam prestes a sair, Hiro se perguntou qual era o seu nome, mas como ela não tinha um, lhe disse que seu codinome era Zero Two e desapareceu de sua vista. Enquanto ele via o corpo de Naomi sendo levado para execução, um Clashosaur apareceu do chão, fazendo o container de Naomi rolar para fora de vista. Quando ele emergiu, vários canhões começaram a atirar nele, fazendo tombar e colidir com a fortaleza, antes de destruí-los e fazer Hiro cair da grade. Quando Hiro descobriu que o monstro estava indo destruir seus amigos, ele começou a correr atrás dele, mas logo percebeu que um segundo monstro havia se juntado à batalha. Ao mesmo tempo, um Clashosaur tentou atingir um piloto adolescente, mas foi derrubado por um Frank que começou a despedaçá-lo. O Clashosaur transformou sua cauda em uma máquina gigante e o empurrou para longe antes de disparar um raio de energia que foi repelido pelo Frank, causando uma poderosa explosão de luz e enviando o robô voando em direção a Hiro. Quando ele viu um homem ferido cair do Frank, descobriu que Zero Two estava dentro dele, e ela lhe disse que o homem estava morto. Ele se perguntou como ela iria pilotá-lo, então ela lhe disse que controlaria sozinha. Afinal, ela sempre devorou seus parceiros e nunca temeu perder a vida. No entanto, Hiro ofereceu-se para se tornar seu novo parceiro e disse a ela que também não tinha nada a perder se morresse. Então Zero Two disse que eles eram semelhantes, e que ela realmente gostava dele e estava ansiosa para vê-lo pilotar profundamente dentro de seu robô. O Frank começou a se energizar naquele momento e, ao mesmo tempo, o Clashosaur avançou em direção à fortaleza. No entanto, o Frank começou a empurrá-lo de volta à medida que começava a se atualizar com as almas unidas de Hiro e Zero Two. Antes de arremessá-lo para longe, naquele instante, o Frank lançou uma lança no segundo monstro e começou a voar em direção a ele. Ao colidirem, liberaram gás venenoso por dentro e o explodiram, fazendo-se transformar em uma fumaça espessa. Com os monstros derrotados, Zero Two saiu do Frank carregando Hiro, e todos a reconheceram como a matadora de parceiros. No dia seguinte, Hiro chegou ao albergue e encontrou Ichigo esperando por ele. No entanto, quando ele começou a sair, ela lhe perguntou se ele realmente controlou o Frank na batalha. Ele lhe disse que não tinha memórias do evento, mas estava ansioso para pilotar o robô novamente para ter certeza. Ichigo lhe disse que os parceiros de Zero Two frequentemente morriam após seu terceiro passeio juntos e pediu para que ele se mantivesse afastado dela para não encontrar o mesmo destino. Mas Hiro lhe disse que não conseguia parar de pensar em Zero Two e queria pilotá-la novamente. Outro piloto chamado Goro apareceu diante dele e disse que Zero Two estava no refeitório. No refeitório, os pilotos adolescentes começaram a olhar para a garota enquanto ela comia de forma estranha, e se perguntaram quem ela era. Zoran, que era um gado sem esperança, decidiu se arriscar e disse a ela que desejava pilotá-la até atingir o clímax. No entanto, ela começou a limpar a mão gordurosa em suas roupas, fazendo-o gritar como se já estivesse no clímax. Logo depois, ela se sentou ao lado de Hiro e decidiu pedir um pedaço da carne dele. Percebendo sua chance, Hiro decidiu perguntar se ele realmente controlou o robô. Ela lhe disse que sim e que ele era seu Darling, deixando os adolescentes em choque. Nana entrou no refeitório e se apresentou a todos, dizendo que era sua nova cuidadora e que estaria responsável por todas as suas tarefas. Quando Zero Two começou a sair, Hiro pediu para pilotá-la mais uma vez, já que ele só tinha atingido o clímax após alguns segundos. No entanto, Nana lhe disse que apenas o quartel-general poderia tomar essa decisão. Dentro do elevador, Nana disse a Zero Two para ficar longe de Hiro e dos outros pilotos, pois achava que ela seria uma má influência para eles. No dia seguinte, Zero Two encontrou Ichigo e Goro, mas depois de se afastar, Ichigo decidiu perguntar a ela por que ela escolheu Hiro como seu parceiro. Quando Zero Two se recusou a responder, Ichigo lhe disse para ficar longe dele, pois não tinha desejo de vê-lo abandonado com o coração partido. Vendo através de sua mentira boba, Zero Two começou a encará-la e lambeu seu rosto de forma estranha antes de sair. E à noite, Zoran chutou uma bola em Hiro e começou a chamá-lo de covarde inútil que estava tentando ser um herói, como o nome idiota dele. Irritado com suas palavras, Hiro se enfrentou com ele, mas Ichigo e Goro correram para separá-los.
Após alguns dias, o sargento disse a Hiro que ele teria uma batalha em um Frank, e que sua vitória o promoveria a um parasita. Quando lhe foi dito para escolher um parceiro para si, Zero-Chu se ofereceu para pilotar com ele, mas Ichigo disse que ela era uma estranha para o grupo e se ofereceu para pilotar em vez disso. Então Nana aceitou. Desapontada com o resultado, Zero-Chu começou a sair, então Zoron decidiu desafiar Hiro para a batalha, esperando humilhá-lo e ameaçar esmagá-lo como um bolo. Naquela noite, enquanto todos estavam reunidos para assistir a batalha deles, Ichigo disse a Hiro para se concentrar em fortalecer sua conexão com ela. Como eles só podiam energizar o robô através de sua conexão emocional, ela achava que a melhor chance de sucesso era Hiro se concentrar em energizar o robô, enquanto ela assumia o comando da batalha. No entanto, Hiro nunca conseguiu se conectar com nenhuma garota porque era um solitário, nojento e inútil. Que isso, rapaz? Tenha calma, meu filho. Não faz... Você está impossível. Então eles começaram a se conectar e logo energizaram o Frank enquanto se aproximavam do robô de Zoron, vendo que estava realmente funcionando. Hiro achou que poderiam vencer a batalha e sugeriu que destruíssem a oposição imediatamente. No entanto, quando o robô adversário ergueu sua arma, ele caiu antes que Zoron pudesse atingi-lo e misteriosamente se desligou. Dentro do Frank, Hiro tentou reiniciá-lo, mas percebeu que era inútil. Ichigo lhe perguntou se ela era a razão pela qual ele não conseguia levantar o robô e se perguntou como ele conseguiu pilotar com Zero-Chu. Hiro lhe disse que o beijo deles havia misteriosamente trazido o robô à vida, mas ele havia sido muito estúpido para perceber o que realmente estavam fazendo, tentando se dar uma chance. Ichigo sugeriu que se beijassem, então ela cobriu seus olhos e provou seus lábios. Quando acabou, eles perceberam que o robô ainda estava adormecido e que seu beijo foi falso. De repente, Oron derrubou o robô deles e tentou terminar com ele, mas ele congelou naquele instante e caiu. Irritada com sua decepção, Ichigo começou a energizar o robô sozinha e avançou contra o oponente. Antes de esmagá-lo contra a fortaleza e deixar ambos os robôs destruídos. Dentro do Frank, Ichigo começou a chorar por seu fracasso e chamou Hiro de idiota inútil, pois estava convencida de que ele não havia feito uma tentativa genuína de se conectar com ela. No dia seguinte, quando se encontraram do lado de fora da sala de exames, Hiro tentou se desculpar com ela, mas ela foi convocada naquele momento. Mais tarde naquele dia, Hiro disse a Goro que tentaria pilotar com Zero-Chu pela segunda vez. Mas Goro lhe disse que ele estava arriscando a vida depois de lembrar sobre todos os parceiros anteriores dela que morreram em batalha. No entanto, Hiro estava determinado e lhe disse que era completamente inútil se não estivesse pilotando nenhum robô. No dia seguinte, Hiro viu Zero-Chu sozinha, mas quando ele começou a observá-la, ela lhe disse que estava esperando por ele e pediu para que ele a seguisse. Após ela entrar em um novo corredor, o sistema impediu Hiro de passar. Zero-Chu revelou seu ID S-Class, que lhe concedia acesso a todas as áreas da instalação, e, ao apressar-se para Hiro, ela o segurou e o conduziu pelo sistema. Quando chegaram lá fora, Hiro descobriu uma cidade linda diante dele e se perguntou como Zero-Chu havia descoberto isso. Ela lhe disse que havia estado em várias instalações e conhecia o caminho, pois eram todas construídas de forma semelhante. Hiro lhe contou que nunca havia saído da fortaleza, pois todos nasceram e foram criados lá, mas estava curioso para ver como era. Ele lhe disse que gostaria de dar a ela um novo nome, mas ela lhe disse que gostava do nome dela e pulou em um poste antes de caminhar por cima dele. Ela se perguntou se ele gostaria de fugir e sugeriu que escapassem da fortaleza, mas Hiro estava com medo de responder. No dia seguinte, Nana informou aos adolescentes que eles iriam em sua primeira missão para aniquilar Clashozaurs menores que estavam aparecendo fora da instalação. O sargento lhes disse que os Clashozaurs eram atraídos por reações de energia de magma e que estavam aparecendo na mina do nível 8 e destruindo o sistema. Nana disse que Hiro não participaria da missão, pois não era capaz de pilotar um robô e que teriam que contar apenas com eles mesmos. Logo, chegaram ao nível 8 e começaram a sair. Quando encontraram um Clashozaur devorando um sistema, o robô de Tigo começou a avançar em direção a ele, e ao perfurá-lo, ela o puxou para baixo para que um segundo robô o pegasse, permitindo que Zoron o empalasse. Com os sucessos, Oron começou a comemorar e disse que a missão foi como tirar doce de criança. Ichigo lhe disse para destruir o núcleo imediatamente, mas, ao tentar empalá-lo, o Clashozaur pulou em seu robô e começou a atacá-lo, fazendo com que Miku desmaiasse. Felizmente, Futoshi o disparou para longe, permitindo que Ichigo perfurasse o núcleo. No entanto, outro Clashozaur apareceu diante deles e vários outros Clashozaurs começaram a aparecer, percebendo que não tinham chance de exterminá-los. Ichigo sugeriu que fugissem antes de serem mortos pelos monstros. Ao mesmo tempo, na instalação, Zero-Chu disse a Nana que estava disposta a resgatar os pilotos, então Hiro ofereceu apoio. No entanto, o sargento disse que Hiro era um fraco e causaria mais mal do que bem. Zero-Chu decidiu confrontar Nana, tentando convencê-la a aceitar, mas Nana lhe disse que ela não estava autorizada a pilotar os Franks com Hiro. Mitsuru sugeriu que eles pilotassem juntos e disse a Nana que era a única esperança de resgatar a equipe, já que Hiro, o perdedor, poderia pilotá-la como um homem. Mitsuru achou que poderia pilotá-la 2 vezes mais forte, mas Zero-Chu lhe disse para ele bater uma e disse que o seu rosto parecia uma merda.
lapada do cão! No entanto, Hiro estava envergonhado e pediu a Zero Two para pilotar com ele. No entanto, ela aceitou e eles começaram a sair. Enquanto isso, no nível 8, Miku finalmente recuperou a consciência, então a equipe apoiou Ichigo para segurar um portão, enquanto os Clashosaurus continuavam batendo nele. No entanto, quando a equipe soube que Zero Two estava vindo para o resgate, Ichigo pensou que ela estava pilotando com Hiro, e sua distração fez com que o robô dela desligasse, permitindo que os monstros destruíssem o portão. Então começaram a fugir enquanto os monstros os perseguiam. Logo, descobriram que estavam encurralados, e um enorme Clashosaur apareceu diante deles. Mas, enquanto tentava devorá-los, Zero Two pousou em cima dele e o empalou, até que ele explodiu diante deles. À medida que novos monstros começaram a se reunir, os Franks empalaram outro monstro, e Mitsuru começou a se chamar de o maior piloto da história, e que Hiro era a pessoa mais inútil que ele já conheceu, enquanto ele começava a cortar e obliterar os monstros. Buscando testar suas habilidades completas, Zero Two decidiu ir com tudo na batalha e enfrentou outro enorme Clashosaur. Quando os Franks foram levantados à superfície, Zero Two saiu dele ilesa, mas Mitsuru ficou inconsciente e gravemente ferido. No dia seguinte, quando Mitsuru parecia ter visto um fantasma, Hiro decidiu perguntar a ele o que havia acontecido dentro dos Franks. Mitsuru lhe contou que Zero Two era uma psicopata louca que tentou devorar sua alma, e, ao pegá-lo, ele o avisou para se manter longe dela, ou ela o acabaria como fez com seus outros parceiros. Naquela tarde, Ichigo decidiu perguntar a Hiro se ele ainda estava determinado a pilotar com Zero Two, pois temia que ele encontrasse seu destino se continuasse tentando. Hiro lhe disse que não tinha intenções de desistir, então ela lhe disse que não tentaria mais impedi-lo e decidiu sair. No entanto, no dia seguinte, quando Hiro viu Zero Two, ele se lembrou das palavras de Mitsu e imediatamente se escondeu. No entanto, enquanto ele estava mergulhado em uma piscina, Zero Two apareceu diante dele e entrou na água, perguntando se ele gostaria de desenvolver um enredo com ela. Quando Hiro estava com medo de responder, ela lhe disse que ele era a única pessoa adequada para ser seu parceiro, e que poderiam ter bebês especiais com sua semente. Mas, naquele momento, um alarme começou a soar por toda a instalação. Do lado de fora da fortaleza, 4 robôs começaram a avançar em direção ao Clashosaur, tentando impedi-lo antes que chegasse à instalação. Quando um dos robôs começou a retroceder, o Clashosaur Burmo perseguiu, mas outro robô o empalou em uma armadilha. Enquanto tentava se libertar, os outros robôs o pegaram e o perfuraram antes de derrubá-lo no chão. Com o monstro derrubado, a equipe se perguntou se haviam vencido, pois não conseguiam encontrar seu núcleo. No entanto, ele repentinamente pegou Zoron e prendeu a equipe com objetos estranhos. Ichigo tentou se apressar, mas caiu na areia e ficou presa com o resto da equipe. Ao mesmo tempo, Hiro e Zero Two correram até Nana, esperando se juntar à batalha, mas ela lhes disse que sua presença não era necessária. Nesse momento, um grupo de soldados chegou e cercou Zero Two, dizendo que o quartel-general exigia seu retorno para a linha de frente. Mas quando um soldado tocou, ela o golpeou longe, fazendo com que os outros apontassem suas armas laser para ela. Percebendo que as odds estavam contra ela, Zero Two disse a Hiro que ela iria para uma instalação diferente, mas estava triste por não poder ficar ao seu lado, então lhe disse adeus e começou a sair. Depois que ela se foi, Hiro perguntou a Nana se Zero Two realmente havia matado seus parceiros anteriores dentro dos Franks. Nana lhe disse que Zero Two era uma garota especial que estava sendo utilizada para batalhas na linha de frente, e que cada batalha causava um impacto negativo em seus parceiros, levando-os à morte. Ela disse que Zero Two era uma alienígena estranha de um planeta desconhecido e que suas habilidades não podiam ser comparadas às de um humano comum. Ouvindo essas palavras, Hiro percebeu que havia julgado mal suas intenções e começou a correr atrás dela. Logo, ele começou a gritar seu nome e bater no sistema, mas ela se afastou dele. Desesperado para que ela ouvisse, ele começou a recitar suas melhores cantadas do Reddit e lhe disse que ela poderia se tornar sua garotinha do Discord. É o quê? Como ela o havia ajudado a recuperar sua capacidade de se levantar, ele queria pilotá-la até atingir o clímax e liberar toda sua energia em seu corpo. Ouvindo essas palavras, Zero Two parou de andar, satisfeita por ouvir sua confissão. Enquanto ela saltava sobre um soldado, ela pegou sua arma e começou a atirar no vidro antes de pular e quebrar dentro. Ela disse a Hiro que ninguém nunca havia recitado um poema de amor para ela e pediu para ele repetir uma última vez. Então, ele lhe disse que queria pilotá-la até atingir o clímax e liberar sua energia nela, contente com sua confissão. Ela sugeriu que primeiro salvassem a equipe. Acelerando, Zero Two chutou um soldado e começaram a correr para o robô dela. Quando se prepararam para ligá-lo, Nana lhes disse para retornarem imediatamente, mas Zero Two lhe disse para se ferrar e desligou a comunicação. Logo, os Franks emergiram e partiram para a batalha. Com velocidade de foguete, ela atingiu o Clashosaur, finalmente libertando a equipe. Hiro lhes disse que destruiria a cauda do monstro, então a equipe decidiu enfrentar sua cabeça. Enquanto o monstro lançava objetos estranhos contra os Franks, ela os bloqueava e puxava a cauda antes de liberar gás nela. No entanto, descobriram que o núcleo estava faltando, então, enquanto ele desaparecia no chão, os Franks o seguiram.
Logo, ela emergiu do solo e, ao bater na cauda, um grande verme apareceu do chão e caiu na areia. Tentando acabar com ele, Ichigo pulou em cima dele e perfurou sua cauda. Percebendo a oportunidade, o resto da equipe o perfurou e conseguiu imobilizá-lo. Então Iroh decidiu acabar com isso. Enquanto os Franks se libertavam, ela pulou para o outro lado e atravessou o monstro, destruindo por dentro e emergindo com o núcleo enquanto ele explodia em uma densa fumaça. Naquela noite, enquanto o sistema anunciava que duas instalações seriam combinadas em um procedimento de beijos, Oron começou a se perguntar se eles teriam que se beijar. Então, Akuna lhe disse que o procedimento envolvia a transferência de reservas de combustível de magma de uma instalação para outra, já que o combustível era usado para operar os robôs. Quando a equipe começou a ficar preocupada que o Clachosaurus atacaria, Iroh lhes disse que os protegeria com seus Franks. Alguns dias depois, a equipe teve sua cerimônia de formatura e foi promovida a parasitas. Mas na manhã seguinte, Goro percebeu que Iroh estava com uma aparência doente. Então, no banheiro, decidiu perguntar a ele como estava se sentindo. Iroh lhe disse que estava bem. Na sala de estar, a equipe agradeceu a Iroh por ter vindo em seu socorro na batalha contra o Clachosaur, mas ele apenas desejou que eles o considerassem um membro da equipe. No entanto, quando Zoron começou a dizer que ele havia sido apenas sortudo na batalha, Iroh decidiu fazer as pazes com ele, percebendo que o garoto era apenas um imbecil inútil, então eles apertaram as mãos. Enquanto se dirigiam para o refeitório, Zero Two apareceu diante de Iroh e o conduziu até uma mesa para o café da manhã. Depois de derramar gordura na comida, Zero Two alimentou Iroh com uma mordida. No dormitório dos meninos, Zero Two começou a pular na cama e disse a Iroh que ela passaria a viver com eles na casa de hóspedes. Mas a notícia deixou os meninos em choque. Percebendo que os meninos estavam desconfortáveis com sua presença, Iroh decidiu levar ela para longe. Naquela noite, Ichigo mostrou a Zero Two um novo quarto, dizendo que ela teria que dormir ali e seguir todas as regras se quisesse continuar morando com eles. No entanto, ela achou que ele estava tentando controlá-la e disse que preferia ficar com Iroh e se aconchegar com ele na cama. Enquanto isso, no banheiro, Iroh estava se sentindo muito doente, e ao tocar seu coração, soube que algo estava terrivelmente errado com ele. Depois que Goro o encontrou doente em seu quarto, ele abriu sua camisa e descobriu uma grande cicatriz em seu coração. Mas, ao tentar ativar o alarme de emergência, Iroh impediu e, depois de beber um copo d'água, disse a Goro que estava determinado a pilotar os Franks mais uma vez. Goro achou que ele estava louco e lembrou-o de que ele poderia morrer em sua próxima tentativa. Mas Iroh disse que nunca se sentiu mais vivo e pediu para que ninguém soubesse sobre seu estado de saúde, pois achava que isso comprometeria suas chances de pilotar um robô novamente. No dia seguinte, o sargento disse à equipe e à outra equipe que 100 Clachosaurs haviam sido descobertos a várias milhas de distância e que estavam se aproximando da fortaleza a grande velocidade, pois pretendiam realizar outro procedimento de beijo. Ele disse que a nova equipe protegeria ambas as instalações enquanto a equipe de Ichigo serviria como apoio. Quando Iroh e Zero Two entraram na sala, Nana disse que eles se juntariam à missão. No entanto, a nova equipe achou que Zero Two era uma ameaça inútil que não se importava com seus aliados, e um dos meninos começou a dizer que não iriam para a batalha com ela, já que ela havia causado a morte de seu parceiro há alguns anos. Zero Two lhe disse que não se lembrava dos amigos dele, pois havia perdido parceiros demais para contar. Irritado com suas palavras, o garoto tentou se aproximar dela, mas Iroh se interpôs e prometeu mantê-la sob controle. Naquela noite, enquanto a equipe estava voltando para a casa de hóspedes, Goro tentou sugerir que eles excluíssem Zero Two da equipe, mas Iroh interrompeu, percebendo que ele estava prestes a revelar seu segredo, e disse que era melhor manter Zero Two como aliada. Naquela mesma noite, Iroh começou a tremer na cama enquanto sua doença continuava a piorar. Frustrado com essa descoberta, Goro decidiu sentar-se fora da casa de hóspedes, mas logo avistou Ichigo e Zero Two se dirigindo para a floresta. Ichigo disse a Zero Two que ela deveria se comportar quando saíssem para a missão, mas Zero Two lhe disse para se ferrar e começou a sair. No entanto, Ichigo conseguiu impedi-la e lhe disse para não pressionar Iroh além de seus limites, para que ele não morresse como seus outros parceiros. Zero Two lhe disse para cuidar da sua vida e chamou Iroh de seu querido, dizendo que ele a escolheu como parceira e que a morte dele não significaria nada para ela. Ouvindo essas palavras, Ichigo a esbofeteou e a chamou de psicopata sem coração. Imediatamente, os olhos de Zero Two começaram a brilhar com raiva enquanto ela ameaçava destruir Ichigo. Mas, felizmente, começou a chover, então Zero Two olhou para o céu surpreso e esqueceu sua raiva. Quando Ichigo voltou para casa, encontrou Goro esperando do lado de fora enquanto lhe jogava um cobertor para se secar. Ele lhe disse que havia visto ela brigando com Zero Two, mas decidiu ficar fora do conflito. Ela começou a lhe contar que se sentia inútil por não conseguir se conectar emocionalmente com Iroh e achava que algo deveria estar errado com ela, e começou a chorar. Na manhã seguinte, Iroh encontrou Zero Two no rio e lembrou-a de que foi ali que se conheceram pela primeira vez. Ao abrir a camisa dele, ela viu a cicatriz e decidiu perguntar se ele gostaria de desistir de ser seu parceiro, já que a terceira pilotagem deles juntos poderia ser a última. No entanto, Iroh permaneceu determinado e disse que seria seu parceiro até o fim e continuaria pilotando com ela até liberar toda a sua energia nela.
Empolgada com suas palavras, Zero Two começou a rir enquanto girava diante dele. No dia seguinte, enquanto a equipe se preparava para a missão, Goro empurrou Ichigo para o lado para falar com Iro, mas, quando Ichigo se posicionou diante dele, começou a gaguejar. Iro avistou Zero Two no corredor e decidiu acenar para ela, fazendo com que Ichigo perdesse a concentração. Quando tentou falar novamente, disse a Iro que o considerava seu irmão e esperava vê-lo retornar da batalha vivo. Iro lhe disse que a considerava sua irmã e também esperava que ela retornasse em segurança da batalha, antes de correr atrás de Zero Two. Enquanto Ichigo se preparava para ligar seu robô, ela disse a Goro que pretendia manter Zero Two afastada da batalha. Do lado de fora da fortaleza, as equipes assistiam enquanto um grande exército de Clashosaur se aproximava deles, então a primeira equipe decidiu liderar a batalha. Enquanto um robô lançava uma lança contra um monstro, outro saltava alto e o empalava até que explodisse. Imediatamente, 3 robôs lançaram flechas em outro monstro, permitindo que o líder o empalasse até que explodisse. O líder sugeriu que eliminassem os monstros um a um, então quebrou a perna de um Clashosaur, permitindo que sua equipe o amarrasse enquanto ele o finalizava com sua lança. Após avistar 3 outros Clashosaurs indo em uma direção diferente, o líder disse à equipe de Ichigo para eliminá-los e os advertiu para não trazerem sua sequência de derrotas para essa batalha. Enquanto um Clashosaur começava a se aproximar deles, Futoshi tentou atirar nele, mas ele desviou e o devorou. Ichigo começou a disparar contra ele, mas, como ele evitava os tiros, Orun tentou empalá-lo, mas errou e colidiu com o robô de Mitsuru. Enquanto 2 monstros tentavam despedaçar o robô de Futoshi, outro tentava devorá-los, mas Ichigo jogou no chão e o destruiu naquele instante. Um novo monstro começou a correr em direção à fortaleza, então Ichigo disse a Zorun para persegui-lo e eliminá-lo. Enquanto isso, Iro estava muito doente e com muita dor, enquanto um novo grupo de Clashosaurs começava a se aproximar da instalação. Zero Two lhe disse que a equipe de Ichigo estava correndo pelo campo de batalha como imbecis sem cérebro e que ela mal podia esperar para se juntar à luta. Iro se perguntou por que ela sempre gostava de destruir os Clashosaurs, notando que isso a fazia feliz como uma maníaca assustadora. Ela lhe disse que era um monstro e que amava a adrenalina que vinha com cada batalha. Determinado a não ser um estraga-prazeres, Iro sugeriu que se juntassem à batalha imediatamente, então Zero Two concordou. Quando os Franks apareceram no campo de batalha, ela empilhou vários monstros em uma linha alta e os obliterou instantaneamente antes de empalar outro e destruí-lo com um golpe. Os Clashosaurs começaram a atirar nela, mas ela bloqueou e saltou para longe antes de destruí-los rapidamente. Percebendo a vantagem, a segunda equipe amarrou outro monstro e o eletrocutou até que explodisse. Depois que os Franks destruíram outro monstro, Iro ficou muito doente, fazendo com que o robô ficasse rígido e incapaz de se mover. No entanto, ele logo voltou à vida e começou a eliminar os monstros com movimentos rápidos, enquanto Ichigo finalizava o último. Ichigo disse a Zero Two para se retirar da batalha, mas Iro insistiu que continuariam. Com todos os monstros menores derrotados, a segunda equipe decidiu amarrar o último Clashosaur e eletrocutá-lo, fazendo com que parasse de se mover. Quando o eletrocutaram novamente com uma grande luz, um barulho imenso ressoou pelo campo de batalha e, diante de seus olhos, o monstro começou a se transformar em uma forma humanoide estranha. Ao avançar, a segunda equipe lançou suas flechas contra ele, mas ele as desviou e as esmagou no chão. Com o líder da equipe prestes a ser derrotados, Oril conseguiu salvá-lo e colocá-lo em um lugar seguro. Percebendo que eram a única equipe restante, Ichigo sugeriu que amarrassem a besta para que Iro pudesse finalizá-la, já que apenas seu robô tinha arma para encontrar o núcleo da besta. Então se separaram e começaram a escalar o monstro, esperando detê-lo antes que chegasse à fortaleza. Enquanto isso, Iro tentava suportar a dor, com grandes veias começando a aparecer em seu corpo. No entanto, ele estava determinado a continuar. Então, enquanto a equipe conseguia enfraquecer os joelhos do monstro, os Franks começaram a descer em direção a ele com sua lança. Enquanto ele espetava, Iro tentou forçar a lança com toda a sua força e liberou um gás dentro do monstro, fazendo com que ele caísse. Acreditando que o monstro estava morto, Iro desmaiou de exaustão. No entanto, o monstro lançou os Franks longe em direção à fortaleza e começou a se transformar em uma nova forma. Com Iro inconsciente, o Clashosaur se preparou para um ataque poderoso e lançou os Franks contra uma parede, fazendo com que ele desativasse instantaneamente. Enquanto o robô tentava sair, o Clashosaur começou a golpeá-lo implacavelmente. Ichigo percebeu que Iro poderia estar morto, então começou a chorar, com medo de nunca mais vê-lo. No entanto, Goro começou a gritar com ela e disse para ela se recompor. Enquanto isso, a alma de Iro estava em um mundo diferente, onde descobriu que estava morto. Eles apareceram atrás dele e o acusaram de ter desistido de Zero Two da mesma forma que havia desistido dela. Iro disse que agora era inútil, já que estava morto, e acreditava que Zero Two poderia lutar a batalha sozinha. De repente, ele viu Zero Two parada ao pé de uma árvore diante dele, mas quando tentou tocá-la, ela começou a se afastar, fazendo perceber que ela estava muito triste. Nesse momento, ele abriu os olhos e encontrou Zero Two tentando lutar sozinha, mas sendo derrubada enquanto o monstro continuava a atacar os Franks. No entanto, Zero Two continuava lutando como uma fera enlouquecida do inferno, suportando toda a dor e o ataque incessante.
Ao ver isso, Hiro percebeu que Zero Two sempre lutava da mesma forma toda vez que perdia um parceiro, então ele se determinou a ajudá-la e a pilotar profundamente dentro dela novamente. Enquanto a vida retornava aos seus olhos, as veias desapareceram de seu corpo. Então ele a segurou enquanto ela começava a gritar e a restaurou à sua mente normal. Ele lhe disse que sempre estaria ao seu lado e nunca a deixaria novamente. E, naquele momento, os Franks reviveram e começaram a esmagar o Clashosaur. Mas, enquanto o monstro começava a mudar de forma novamente, a equipe começou a voar em direção a ele, determinada a impedir a transformação. Então, eles o seguraram, revelando seu núcleo para Hiro, que começou a voar em direção a ele com grande velocidade, e enquanto os Franks atravessavam o monstro, ele espetou o núcleo, fazendo o monstro levantar-se com uma luz que parecia asas antes de explodir em uma espessa fumaça. Dentro dos Franks, Hiro disse a Zero Two que desejava ser suas asas para que ela nunca tivesse que lutar sozinha, enquanto começavam a sair, felizes por ver seus amigos novamente. Depois de alguns dias, a equipe foi autorizada a tirar férias na praia como recompensa por destruir os Clashosaurs. Zero Two puxou Hiro para a água e começou a espirrar água nele. No entanto, alguns dias após a batalha, Hiro foi apresentado ao Dr. Franks, o criador dos robôs, e a outro homem que lhe disse que ele tinha muita sorte de estar vivo. Quando o sargento contou a Hiro e Zero Two que a sede havia decidido torná-los parceiros, Zero Two imediatamente abraçou Hiro, feliz ao ouvir isso. Na praia, Hiro começou a seguir Zero Two enquanto ela nadava mais para longe. Ela lhe disse que ele ajudou a descobrir o oceano ao se tornar seu parceiro. Ela disse que queria que ele sempre ficasse ao seu lado e decidiu lamparina o rosto dele. Quando ele começou a gaguejar, pensando que ela pretendia beijá-lo, ela lhe explicou que um beijo significava que pertenciam um ao outro e que ele deveria beijar apenas quem amasse. Quando ela lhe perguntou se ele já havia beijado outra garota além dela, Hiro começou a gaguejar novamente e foi felizmente puxado para a água por seus amigos. Logo, eles o levaram de volta para a praia e, depois de jogá-lo na areias, Oron decidiu perguntar o significado de um beijo. Enquanto Hiro tentava escapar, Zoron pegou e o convenceu a explicar. Então ele disse que era necessário encostar a boca na boca de outra pessoa. Chocado com essas descobertas, Zoron perguntou se beijar era um ato especial. Então Hiro explicou que era um sentimento doce e quente que ele desejava que nunca acabasse. Querendo experimentar isso, Zoron tentou beijar Hiro, mas ele lhe disse que ele só deveria beijar quem amasse. Quando Ichigo apareceu, perguntando o que estava acontecendo, Goro lhe contou que eles haviam aprendido o significado de um beijo e perguntou se ela já havia experimentado, mas ela disse que não. Nesse momento, Miku começou a chamá-los, e antes que percebessem, chegaram a uma caverna, surpresos com a descoberta. Ao subir as escadas, Goro perguntou a Hiro se os meninos poderiam se tornar parceiros amorosos com as meninas, já que ele havia dito que beijar era algo especial a ser feito com seu parceiro, mas Hiro estava incerto sobre isso. Quando chegaram a uma cidade antiga e abandonada, começaram a se perguntar o que havia acontecido com as pessoas que viveram ali. Depois de avistar uma grande casa, Zoron, Futoshi e Miku decidiram entrar. Ao olhar ao redor, descobriram que a casa era semelhante à sua residência, e se perguntaram se sua casa havia sido intencionalmente construída com esse design. Enquanto isso, Kakora vagou para outra parte da casa e encontrou um livro antigo no chão. Ao limpar a poeira, ela ficou encantada com o desenho de um bebê, mas Mitsuru a salvou de ser atingida por uma tábua. No entanto, ela continuou segurando o livro. Ao mesmo tempo, Ichigo encontrou um desenho de um casal se beijando e começou a se lembrar do beijo com Hiro, mas Zero Two apareceu atrás dela e disse que ela havia beijado Hiro. Quando Ichigo disse que também havia beijado outro menino, Zero Two disse que ela só deveria beijar uma pessoa especial e exigiu saber quem ela havia beijado. Felizmente, Goro a chamou de longe, salvando-a de ficar constrangida. Quando chegaram a um penhasco, Zoron se perguntou como a cidade conseguiu existir. Zero Two lhes contou que a cidade foi abandonada pelos humanos quando os Clashosaurs começaram a aparecer na Terra, e que havia várias outras cidades ao redor do mundo que também foram abandonadas. Naquela noite, depois do jantar, Zero Two disse a Hiro que queria nadar e começou a correr para o oceano. Alguns minutos depois, enquanto estavam sentados ao redor da fogueira, Hiro se perguntou por que os humanos decidiram abandonar suas cidades em vez de se proteger dos Clashosaurs. Então, como os Clashosaurs eram atraídos pela energia do magma, ele se perguntou se valia a pena perder a Terra por isso. No entanto, Zoron acreditava que era um risco válido e achava que isso os tornava salvadores do mundo. Naquela noite, enquanto todos dormiam, Ichigo viu Hiro tentando escapar, então decidiram dar um passeio pela praia juntos. Enquanto ela lhe mostrava as estrelas, ela disse que ele costumava lhe contar histórias sobre elas quando eram pequenos, mas Hiro não tinha lembranças disso. No entanto, depois de avistar outra estrela, Hiro lembrou que haviam nomeado após o código de Ichigo e prometido vê-la juntos depois de deixar a fortaleza. Enquanto começavam a caminhar novamente, ela lhe disse para não focar toda a sua atenção em Zero Two, mas para focar um pouco de sua atenção nela, e que o beijo deles dentro do robô era muito especial para ela.
No entanto, enquanto ela tentava lhe dizer que gostaria de ficar ao seu lado para sempre, Hiro apontou repentinamente para as estrelas cadentes no céu. Enquanto observavam as estrelas, Hiro lhe disse para fazer um desejo em seu coração, mas ela o achou um idiota por não ouvir sua confissão. Alguns dias depois, a equipe começou a enfrentar outro Clashosaur. Enquanto um robô desviava do ataque, Zoron pulou em cima dele e começou a esfaqueá-lo antes que Futoshi o destruísse. Percebendo a oportunidade de derrotá-lo, a equipe começou a avançar, mas o monstro derramou uma gosma sobre eles. No entanto, eles descobriram que a gosma era inofensiva para seu robô e pensaram em atacar novamente. Mas a gosma começou a escorregar para dentro e derreter os trajes das garotas. Percebendo que estavam prestes a assistir a um belo et se desenrolar, os meninos olharam fixamente como se suas vidas dependessem disso. No entanto, Zero Two conseguiu gritar para Hiro e lembrá-lo do monstro diante deles. Então eles correram em direção ao monstro e, ao bloquear a gosma, o destruíram em pó. Quando retornaram à instalação, os meninos começaram a se desculpar com as meninas por ter apreciado a visão de seus belos trajes. Mas as meninas acharam que eles eram pervertidos inúteis e lhes disseram para ficarem longe para sempre. Então, mais tarde naquele dia, eles desenharam uma linha pela casa e Miku disse aos meninos que não podiam atravessar para o outro lado. No entanto, Orun decidiu desafiar a ordem e tentou atravessar, mas as meninas ameaçaram espancá-lo. No dia seguinte, as meninas descobriram que os meninos haviam ocupado o refeitório e estavam começando a comer toda a comida. Quando Goro sugeriu que cancelassem suas regras estúpidas, as meninas recusaram e começaram a arrastar Miku para longe. Mas Zero Two simplesmente cruzou a linha e entrou no refeitório. Naquela tarde, as meninas decidiram procurar comida. Mas ao andarem pelos primeiros andares pela primeira vez, descobriram que vários cômodos estavam selados. Ichigo se perguntou quanto tempo mais teriam que continuar lutando contra os Clashosaurs, já que a batalha parecia não ter fim. Enquanto Zero Two limpava seu pescoço, ela lhe disse que podia sentir um segredo. Mas a garota achou que ela era uma imbecil e devia viver em uma selva. As meninas decidiram falar com Zero Two em particular e pediram para ela se juntar à luta delas com os meninos. Tendo visto ela com Hiro, acharam que ela estava tornando suas decisões irrelevantes ao quebrar suas regras. Então, Zero Two concordou em se juntar à luta delas. No dia seguinte, Zero Two rasgou o aviso de restrição e disse aos meninos que as meninas haviam pedido paz, enquanto ela trocava a placa das meninas pela dos meninos. Mas, quando os meninos entraram no banheiro, encontraram as meninas lá dentro e começaram a lançar objetos contra eles, chamando-os de porcos imundos. Quando Zoron tentou explicar o que Zero Two havia dito, Hiro viu ela roubando suas roupas e correu atrás dela. Após exigir as roupas, ela disse que ele deveria pegá-las se fosse homem. Enquanto ele corria para alcançá-la, ela desceu pela mureta e começou a subir mais escadas. Hiro a perseguiu até o salão, mas ela deu um salto e correu pelo corredor. Enquanto Zero Two subia ao telhado, Hiro a seguiu até a borda, percebendo que ela não tinha para onde correr. Mas ela soltou as roupas no ar. Hiro achou ela uma maluca e se perguntou por que havia decidido roubar as roupas de todos. Então ela lhe disse que estava apenas se divertindo. Enquanto começava a descer como se fosse cair, ela agarrou a estrutura da casa e desceu com facilidade, como uma verdadeira fodona. Dentro da casa, Nana disse aos adolescentes para cuidarem de seus assuntos sem causar confusão e sugeriu que fizessem as pazes, já que teriam que partir para uma nova batalha em breve. No quarto das meninas, Ichigo exigiu saber por que Zero Two havia enganado elas, e Zero Two respondeu que estava tentando ajudá-las a se tornarem mães responsáveis. Com as meninas confusas com suas palavras, Zero Two começou a sair e disse que todas estariam mortas em breve. Enquanto isso, no quarto dos meninos, Hiro sugeriu que fizessem as pazes com as meninas e começou a fazer um discurso poderoso sobre como as meninas salvam eles nas batalhas, alimentando os robôs com seus corpos frágeis. Os meninos acharam que as meninas seriam boas esposas e concordaram em fazer as pazes com elas. Enquanto isso, as meninas se perguntavam o que Zero Two estava tentando lhes dizer, mas não entendiam o significado de suas palavras. Então Kakoro decidiu restaurar a paz dentro da equipe e começou a dizer que precisavam dos meninos tanto quanto os meninos precisavam delas, e que formavam uma equipe mais feliz quando estavam satisfeitos uns com os outros. Mas Miku achou que seria melhor se separarem e decidiu sair do quarto. Temendo que ela pudesse ter fugido, as meninas decidiram pedir o apoio dos meninos para encontrá-la. Enquanto isso, Miku estava escondida em um quarto abandonado. Quando viu uma foto antiga de outra equipe que havia vivido naquele andar, chocada com a descoberta, ela deixou a vidro cair e suas amigas arrombaram a porta. Enquanto se perguntavam quem havia ficado naquele quarto, Zero Two revelou que era de uma equipe anterior que havia morrido em batalha. Com a equipe esperando não se tornar a próxima refeição, decidiram fazer as pazes uns com os outros, e Zoron disse a Miku que ele entraria na cama dela todas as noites para sentir seu belo corpo. Algumas semanas depois, a equipe recebeu um presente do líder das forças. Quando Zero Two se perguntou por que recebia um presente todo ano, Hiro lhe disse que era uma tentativa de incentivá-los pelo trabalho duro. Mais tarde naquele dia, Goro descobriu Ichigo espionando Hiro enquanto ele dava um presente para Zero Two.
Hiro disse que estava triste por ela não ter recebido nenhum e estava tentando compensar isso. Ele contou que o espelho havia pertencido à sua parceira anterior, Naomi, que havia deixado a instalação após sua lesão. Fascinada com o presente, Zero-Two abraçou Hiro e disse que adorava e que o guardaria para sempre. Mas Ichigo ficou triste ao ver a cena e desejou que tivesse recebido o presente em vez de Zero-Two. Goro lembrou que, quando eram pequenos, ele havia notado que o cabelo de Ichigo estava começando a crescer. Então, em uma tentativa desesperada de impressioná-la, ele fez rapidamente um prendedor de cabelo para ela, mas descobriu que Hiro já havia feito isso antes. Ele se sentiu triste por sempre ter gostado dela, mas ter sido muito tímido para confessar. No quarto dos meninos, Hiro viu Goro segurando o prendedor e se perguntou por que ele estava com ele. Goro lhe contou que esperava dar o prendedor a Ichigo desde que eram pequenos, mas tinha vergonha de fazê-lo. Quando Hiro se perguntou por que ele tinha medo de dizer a ela como se sentia, Goro disse que Ichigo sempre gostou dele e desejava ficar ao seu lado, da mesma forma que Zero-Two sempre estava ao lado dele também. Chocado com suas palavras, Hiro começou a gaguejar, mas Goro lhe disse que amava Ichigo e sempre esperou ficar com ela para sempre. Após dizer isso, Goro disse que estava pronto para dormir e imediatamente deitou-se. No dia seguinte, o sargento informou que um Clachosaur havia sido descoberto a poucos quilômetros de distância e estava se aproximando rapidamente da fortaleza. Nana disse que o dever deles era destruí-lo antes que chegasse ao local, para evitar danos à fortaleza. Em pouco tempo, a equipe saiu em seus robôs e começou a se aproximar do monstro. Após avistarem uma enorme nuvem de trovão, viram um grande Clachosaur nas nuvens, se movendo em direção a eles como uma nave alienígena. Na tentativa de destruí-los, Oron começou a avançar em sua direção, desviando dos tentáculos e cortando-os, mas acabou ficando preso. Felizmente, ele conseguiu se libertar, mas uma bomba explodiu sobre ele. No entanto, ele avistou o núcleo e achou que seria fácil destruí-lo, então voou em sua direção, mas foi engolido pelas bolhas estranhas antes que pudesse destruí-lo. Ichigo voou em sua direção e o socorreu, mas acabou ficando presa. Enquanto o Clachosaur começava a brilhar com luzes intensas, ele se detonou em uma grande explosão. Quando Goro acordou dentro do robô, decidiu desligar o alarme de aviso e lembrou que havia ejetado Ichigo pouco antes da explosão. Hiro começou a falar com ele pelo rádio e informou que Ichigo estava segura, mas que ele estava preso dentro do estômago do Clachosaur e estava se tornando seu café da manhã. Hiro disse que o resto da equipe havia se retirado para a instalação e que não tinham certeza se poderiam salvá-lo. A única esperança para resgatá-lo era através de seu robô, mas sem Ichigo nele, era impossível energizá-lo. Quando Ichigo entrou na sala, exigiu que Goro fosse resgatado imediatamente e chamou Zoron de imbecil com o cérebro liso que só fazia coisas estúpidas porque sua cara era estúpida. O sargento informou que Goro estava preso no tanque de combustível do monstro e teve sorte de ainda estar vivo. Ele disse que a prioridade era proteger a fortaleza e que teriam que destruir o Clachosaur com Goro dentro dele. No entanto, Ichigo estava com medo de perder seu parceiro e disse que estava disposta a salvá-lo. Então Zero-Two sugeriu que utilizassem um buraco de exaustão no topo do monstro. Eles retornaram ao campo de batalha, e Zoron lançou os Franks para o topo. Ichigo mergulhou dentro do buraco e começou a nadar fundo no combustível. Enquanto isso, Goro estava com dificuldades para respirar e começou a lembrar quando era um garotinho. Ele havia levado uma surra, mas geralmente era salvo por Ichigo, que achava que ele era muito fraco e inútil para fazer algo sozinho. Ele se apaixonou por ela desde aquele momento, mas estava triste por ela sempre ter amado Hiro em vez dele. Quando estava prestes a dizer adeus a si mesmo, decidiu ativar o sistema de autodestruição, mas, felizmente, Ichigo entrou no robô naquele momento. Ela o lembrou que havia prometido salvá-lo, já que ele estava sempre fraco e inútil sem ela. Goro ficou feliz em vê-la e ofereceu sua mão para ela, e naquele instante, o robô voltou à vida e liberou um dispositivo explosivo antes de voar para a superfície e escapar para o exterior. Enquanto retornavam apressadamente para a fortaleza, o Clachosaur se detonou em uma grande explosão. Com a paz restaurada, Goro decidiu entregar o prendedor de cabelo e disse a Ichigo que havia esperado para dá-lo a ela desde que eram pequenos. Ele disse que a amava e desejava passar o resto da vida com ela. No entanto, ela lhe disse que o via apenas como um amigo. Após retornar para a instalação, Hiro percebeu que Zero-Two estava triste, mas quando perguntou o que havia de errado, ela disse que estava apenas preocupada com o jantar. Quando Zoron e Miku começaram a gritar um com o outro, Nana apareceu e anunciou que tinha boas notícias para todos. Em breve, ela começou a falar sobre um convite para a cidade por parte do líder das forças, e que eles seriam recompensados por seu sucesso nas batalhas. A equipe, impressionada com a notícia, achou que finalmente conheceriam todos os adultos da cidade. No entanto, Zero-Two não estava impressionada e começou a se afastar. Então Nana lhe disse que ela passaria por exames médicos na cidade. Mas Zero-Two respondeu que não tinha desejo de passar por nenhum exame e que estava tão saudável quanto um cavalo. No dia seguinte, enquanto a equipe se preparava para sair, Hiro percebeu que Zero-Two estava triste e relutante em ir.
Quando começaram a descer para a cidade, os adolescentes acharam um lugar muito bonito e desejaram poder viver ali para o resto de suas vidas. Ao chegarem ao quartel-general, foram recebidos por um estranho com uma máscara. Ele lhes disse que o líder estava satisfeito com as conquistas deles nas batalhas e que eram a equipe mais especial das forças. Mas, após sua saída, os adolescentes se perguntaram por que não havia uma festa para celebrá-los. Nana lhes explicou que o quartel-general não permitia festas e que precisavam retornar imediatamente à instalação. Então, as meninas sugeriram que voltassem a pé para ter uma visão melhor da cidade. Enquanto voltavam, Oron expressou seu desejo de se tornar um adulto para viver na cidade. No entanto, ela pensou que eles não sobreviveriam às guerras futuras e não cresceriam mais do que já haviam crescido. Ao chegarem à fonte de energia, a equipe ficou impressionada com a visão e se perguntaram quem teria criado aquilo. No entanto, enquanto começavam a sair, Oron ficou para trás e começou a escalar um edifício. O elevador começou a subir, e quando ele chegou ao topo, descobriu que não conseguia encontrar o caminho de volta. Ele andou ao redor do edifício, na esperança de encontrar uma saída, mas percebeu que a cidade era uma cidade fantasma. Enquanto olhava ao redor, viu um adulto passando, mas o homem simplesmente o ignorou. Sem outras opções, ele começou a descer o edifício. No entanto, viu outro adulto o observando e perdeu a pegada antes de cair no chão. Quando acordou em uma casa estranha, a mulher lhe disse que temia que ele tivesse rachado o crânio e pensou que ele nunca mais acordaria. Zoron se perguntou se estava em um lar de idosos, mas a mulher lhe explicou que lares de idosos não existem na cidade e que ela precisaria informar as forças sobre seu paradeiro. No entanto, ele lhe disse que apenas queria fazer algumas perguntas, então ela concordou e tirou a máscara. Enquanto comia a comida deliciosa dela, ele se perguntou se ela vivia sozinha no apartamento. Mas ela lhe disse que morava com seu parceiro, embora eles mal se vissem. Ao ouvir sobre o parceiro delas, Oron se perguntou se ela também pilotava um robô com ele, mas a mulher explicou que não pilotava um robô e que seu parceiro era como um marido, com quem ela deveria ter filhos. Zoron não entendeu suas palavras, pois nunca havia pensado que um garoto e uma garota pudessem fazer algo além de pilotar um robô juntos, então ela se ofereceu para mostrar a ele seu parceiro. Dentro de um quarto, encontraram o parceiro dela deitado em uma máquina estranha. Ela explicou que ele estava ativando o cérebro para um prazer estranho e perverso. De repente, a mulher desmaiou e disse que estava cansada e começava a se sentir tonta. Enquanto descansava na sala, ela contou a ele que não falava com ninguém há vários anos e quase havia se esquecido de como conversar com as pessoas. Zoron se perguntou com que frequência ela falava com seu parceiro, mas ela lhe disse que não tinha ouvido a voz dele há muitos anos. Ela explicou que eles apenas se dedicavam aos seus assuntos pessoais e nunca sentiam a necessidade de se cumprimentar. Quando Zoron começou a reclamar sobre seu próprio parceiro, a mulher sugeriu que ele encontrasse alguém novo. No entanto, Oron não queria que ela fosse substituída, então disse que ela era o amor de sua vida e que não a trocaria por nada neste mundo. Essas palavras fizeram a mulher se sentir ainda pior, então ela decidiu reportar seu paradeiro em seu sistema e lhe disse que as forças chegariam em breve, perguntando por que ele estava começando a chorar. Ele achou que ela parecia familiar e perguntou se eles já haviam se encontrado antes. No entanto, ela acreditava que nunca haviam se conhecido e a chamou de herói por se unir para proteger todos na fortaleza. Mas, naquele momento, um alarme soou. Em breve, 2 homens das forças começaram a verificar Zoron em busca de infecções e acharam que ele estava muito sujo para estar na cidade deles. Após Zoron retornar ao alojamento, ele começou a limpar o banheiro como punição por ter abandonado a equipe, e Miku gritou com ele, chamando-o de idiota inútil. Após alguns dias, a equipe retornou de outra batalha, e Ichigo contou a Nana que haviam eliminado vários Clashosaurs e estavam ansiosos pela próxima batalha. O sargento informou que eles enfrentariam um novo grupo de Clashosaurs no dia seguinte e pediu que se preparassem e descansassem bem. No dia seguinte, a equipe observou enquanto uma grande máquina começava a escavar o solo. Quando souberam que novos Clashosaurs estavam se aproximando, a equipe se preparou para a batalha. No entanto, um dos robôs desligou, e Mitsuru estava muito doente e desmaiado de exaustão, então o levaram para a instalação para tratamento. Naquela noite, em seu sonho, Mitsuru lembrou-se de quando era muito fraco quando era pequeno e lhe disseram que ele era inútil demais para se tornar um piloto. Na esperança de se tornar mais forte, ele tomou uma injeção letal da qual conseguiu sobreviver. No entanto, quando pediu a Hiro para se tornar seu parceiro de pilotagem, Hiro disse que estava interessado apenas em pilotar com uma garota que tivesse belos melões. Ao acordar do choque dessa lembrança, ele percebeu que odiava muito Hiro e nunca o perdoaria. No dia seguinte, ele exigiu pilotar um robô, determinado a provar seu valor para todos. Mas, ao tentar ligá-lo, Nana e o sargento descobriram que ele ainda estava muito fraco e inútil como sempre. Mais tarde naquele dia, eles disseram à equipe que teriam que trocar de parceiros. Como Mitsuru e Nakuno haviam perdido o desejo de ser parceiros, Nana achou que era melhor separá-los e encontrar novos parceiros para os outros membros da equipe. Após a reunião, Hiro decidiu perguntar a Zero Two por que ela estava agindo de forma estranha nos últimos dias. Mas ela disse que não era da conta dele e começou a sair.
Quando retornaram para a próxima reunião, Nana pediu voluntários que estivessem dispostos a trocar de parceiros. Nakuno disse que queria se tornar a nova parceira de Ichigo. Embora os robôs só ligassem quando os dois pilotos eram um menino e uma menina, Nakuno achou que valia a pena tentar, então Ichigo concordou. Quando Nana perguntou se mais algum membro da equipe estava disposto a trocar de parceiros, Kekoro levantou a mão, e a vida de Futoshi foi destruída diante de seus olhos. Mais tarde naquele dia, descobriram que Ichigo e Nakuno não conseguiam ligar seu robô. Então, Nana sugeriu que Futoshi se tornasse o novo parceiro de Nakuno. Naquela noite, no quarto dos meninos, Futoshi começou a chorar, triste por ter perdido o amor de sua vida. Quando Zoron disse que Kekoro era uma idiota inútil que não conseguia contar seus dedos dos pés com seus dedos das mãos, Futoshi ameaçou espancá-lo. E quando Mitsuru apareceu do lado de fora do quarto, Futoshi se apressou para dar um soco nele, mas tropeçou no chão. Algumas horas depois, a equipe foi informada sobre um grande Clashuzaur que estava começando a se aproximar da fortaleza. Então, eles saíram apressados. Enquanto assistiam o monstro se aproximar, Zero Two começou a avançar contra ele e o cortou até o topo. Percebendo que estava ileso, tentou esfaqueá-lo, mas ficou presa e coberta. Felizmente, Ichigo e Futoshi voaram para o topo e conseguiram resgatá-la. Mas ela voou novamente em direção ao monstro, determinada a acabar com ele, e cortou suas partes, mas ele se transformou em Clashozaurs menores. À medida que empurrava os Franks, quase esmagou Ichigo e Futoshi. Mas Zero Two atacou novamente como uma psicopata descontrolada antes que Iro recuasse e o salvasse de serem esmagados. Quando se perguntavam como derrotá-lo, Kekoro sugeriu que atirassem nele e esperassem encontrar seu núcleo. Enquanto se esquivavam dos pés do monstro, 3 Clashozaurs menores começaram a correr em direção ao campo de batalha. Então, 2 robôs começaram a disparar contra eles, mas eles desviaram dos tiros e continuaram correndo. No entanto, Futoshi conseguiu saltar sobre um deles e acabá-lo com um corte. Desesperado para compensar seu erro, Mitsuru avançou em direção ao monstro, mas foi chutado para longe. E quando o monstro tentou esmagá-los, Futoshi foi rápido e agarrou seu pé. Enquanto 2 robôs cortavam seu joelho, ele começou a cair, mas começou a liberar uma tentáculo. Então, Futoshi começou a disparar contra ele com sua arma. Ao mesmo tempo, no robô de Kekoro, ela tentou persuadir Mitsuru a tentar novamente. Mas ele disse que era o maior perdedor do mundo. No entanto, ela lhe disse que acreditava nele e esperava ser sua maior apoiadora. Mitsuru lembrou-se de que Iro o havia abandonado quando eram pequenos e disse a Kekoro que ele devia ser um verdadeiro perdedor. Mas ela lhe disse para esquecer o passado e olhar para um futuro mais brilhante. Decidindo continuar sozinha, ela decidiu ligar o robô e se transformou em um novo monstro, mas imediatamente desligou. Com Mitsuru conseguindo impedi-la, ele lhe disse que ela era uma maluca sem cérebro e alertou para nunca ligar o robô sozinha. Ao mesmo tempo, a equipe estava destruindo e cortando o monstro, mas ele continuava se esticando em direção ao canteiro de obras. Quando o robô de Mitsuru voltou à vida, Futoshi empurrou o monstro e o bombardeou com fogo implacável antes de chutá-lo para longe. Percebendo sua chance, Mitsuru correu em direção a ele. E, ao enfincar sua arma dentro, ele disparou um poderoso tiro, permitindo que Iro perfurasse o núcleo enquanto o Clashuzaur se enrolava e explodia em uma densa fumaça. Mas os Franks conseguiram escapar. Após retornar à instalação, Futoshi socou Mitsuru por ser um idiota arrogante e imbecil, e lhe disse para nunca colocar Kekoro em perigo, então Mitsuru prometeu sempre protegê-la. Após alguns dias, a equipe chegou a uma nova instalação chamada Laboratório, onde foram todos criados. Nana lhes disse que haviam sido trazidos para essa instalação para passar por testes médicos. Mas Iro achou que haviam sido trazidos ao laboratório apenas para que Zero Two fosse testada. Então, uma nova equipe chegou com o mesmo homem misterioso que Iro conheceu há algumas semanas. Quando o homem perguntou a Zero Two se ela havia mudado, ela lhe disse para se danar e se afastou dele. O homem misterioso lhes disse que o apelido de Zero Two era Iota, e que ela costumava ser membro da equipe dele. No entanto, ele estava surpreso por terem conseguido se tornar amigos dela e se perguntou se deram a ela alguma injeção estranha. Ichigo lhes disse que Zero Two era considerada parte da equipe deles e que ela era um ser humano melhor do que eles. Tentando causar uma boa impressão, o homem misterioso decidiu beijá-la, mas ela corou como um tomate e logo começou a se afastar com o resto da equipe. Após fazer seu próprio teste, Iro lembrou-se da última conversa que teve com Zero Two quando a encontrou na biblioteca. Ele havia notado sua atitude estranha por algumas semanas e decidiu perguntar o que havia de errado. Mas ela lhe disse que queria beijá-lo e começou a se aproximar como um robô sem mente. Mas Iro avistou suas presas e entrou em pânico. Enquanto isso, do lado de fora do laboratório, Zero Two estava chutando e esmagando soldados que tentavam dominá-la. Mas depois que um soldado a atingiu, ela chutou 2 outros soldados e caiu antes de alcançar o homem misterioso. Algumas horas depois, a equipe começou a caminhar pelo laboratório e, ao verem as novas crianças, lembraram-se de quando também moravam ali.
Enquanto assistiam a um novo grupo de crianças dentro de um laboratório, descobriram que estavam sendo injetadas com doses especiais para se tornarem parasitas. Uma mulher lhes disse que as crianças estavam recebendo doses mais altas de células sanguíneas amarelas, uma vez que os clachosaurs continuavam aumentando em número. Hiro perguntou a ela se seu parceiro anterior, Naomi, havia retornado ao laboratório, mas a mulher lhe disse que ninguém retorna ao laboratório uma vez que se vai. Enquanto a equipe começava a voltar, Kekoro decidiu perguntar como os bebês eram criados. Todos acharam a pergunta dela estranha, mas Miku lhe disse que eram criados dentro de uma máquina. Depois de retornarem à fortaleza, Nana e o sargento notaram que alguns clachosaurs estavam tentando se aproximar da instalação. Eles instruíram as equipes a destruí-los. Do lado de fora, os Franks partiram em alta velocidade e, enquanto ela abalava os monstros com uma luz poderosa, eles explodiram. No entanto, quando ela pousou, um monstro a derrubou. Preocupado que Zero Two estivesse perdendo o controle, Ishigo lhe disse para seguir o plano, mas ela decolou novamente. Enquanto perseguia outro Clachosaur determinada a eliminá-los todos, ela errou o disparo, mas lançou-se com sua lança, acabando com o monstro instantaneamente. Mais Clachosaurs começaram a aparecer e a equipe achava que estavam se movendo rápido demais, mas Zero Two acreditava que eram presas fáceis e começou a persegui-los. Percebendo que ela estava enlouquecendo, Hiro a puxou para trás. Mas ela fez o Frank avançar novamente e, ao pousar diante dos monstros, os eliminou com sua lança. No entanto, ela começou a bater no chão como uma maníaca descontrolada, determinada a acabar com mais Clachosaurs, mas os Franks ficaram sem combustível naquele instante. Mais tarde, naquele dia, Hiro encontrou Zero Two à beira do lago e perguntou por que ela estava agindo de forma estranha. Ela lhe disse que pretendia matar todos os Clachosaurs do mundo para se tornar humana. Hiro achou que ela estava louca e tentou dizer-lhe para aceitar a si mesma como era, mas ela gritou com ele e mandou calar a boca. No entanto, ele não parou e decidiu lhe dizer que amava, mas ela achou que ele estava apenas tentando se aproveitar. Então o empurrou para o chão e disse que estava disposta a desenvolver uma trama com ele e começou a beijá-lo. Contudo, ele conseguiu empurrá-la para longe e tentou lhe dizer que era realmente um garotinho bom que só queria um amor verdadeiro. Mas ela disse que estava apenas o usando para matar Clachosaurs na esperança de se tornar humana. Mais tarde naquela noite, quando Ishigo tentou falar com Zero Two, ela encontrou destruindo os espelhos e se perguntou se ela havia perdido a sanidade, mas Zero Two simplesmente se afastou. Ishigo lembrou que o homem misterioso lhe havia dito que Zero Two estava colocando uma maldição em seus parceiros, causando a morte deles toda vez que pilotavam os Franks juntos. Ele disse que Hiro era um humano especial e que logo se tornaria um monstro como ela se continuasse a pilotar junto dela. No dia seguinte, os Franks começaram a lutar contra outro Clachosaur na neve, mas Clachosaurs menores começaram a se chocar contra ela até que Zoro e Ishigo vieram em seu socorro. No entanto, Zero Two não tinha desejo de desacelerar e começou a atacar novamente. Mas Hiro puxou os Franks para trás e lhe disse para esquecer sua obsessão de se tornar humana. Decidida a acabar com ele, Zero Two assumiu o controle dos Franks, e sua alma começou a estrangulá-lo. Ela lhe disse que estava determinada a se tornar humana para que pudesse encontrar seu primeiro querido mais uma vez. Mas Hiro achava que a havia encontrado antes, então ela começou a contar sua história. Quando era pequena, ela estava presa em uma sala por vários meses, e um fantasma a alimentava. Mas um dia, o fantasma lhe deu um livro de imagens, e ao revelar as páginas para ela, Zero Two ficou encantada com as imagens. Esperando encontrar mais livros assim, Zero Two decidiu explorar o mundo, mas acabou se tornando uma cobaia no laboratório. Por outro lado, quando Hiro era pequeno, ele sempre teve curiosidade para descobrir quem era, enquanto estava sendo treinado para se tornar um parasita. Mas um dia, ele encontrou Ishigo enquanto ela chorava, e ela lhe contou que as outras crianças estavam se tornando zumbis devido às injeções que estavam recebendo. Ela achava que havia algo de errado com ela, já que estava sempre chorando, e se perguntava se deveria tomar mais injeções até se tornar insensível à dor. Mas Hiro lhe disse que ela era especial e decidiu nomeá-la Ishigo. Encantada com esse nome, Ishigo levou Hiro até as outras crianças e ele deu um nome a todas elas. Mas, com o passar dos dias, eles notaram que seus amigos estavam começando a desaparecer e os adultos nunca lhes diziam para onde eles tinham sido levados. No entanto, continuaram realizando testes em Hiro e o recompensavam com doces sempre que ele se saía bem. Mas ele tinha várias perguntas que ninguém estava disposto a responder. Um dia, ele viu uma menina monstro feia sendo arrastada para dentro do laboratório. Quando decidiu perguntar a um adulto quem ela era, a senhora lhe disse para parar de fazer perguntas. Determinado a descobrir, Hiro tentou se esgueirar pelo corredor, mas foi visto por dois adultos que lhe disseram para voltar ao seu quarto. No entanto, Hiro estava decidido a descobrir, então ele se escondeu na neve e decidiu subir em uma árvore para olhar a cela dela. Dentro da cela, Zero Two estava lutando para recuperar seu livro de imagens de um adulto. Quando conseguiu tomá-lo de volta, Hiro sorriu de alegria. Com o passar dos dias no laboratório, as crianças descobriram que vários de seus outros amigos haviam desaparecido e se perguntaram se estavam sendo sequestrados. No entanto, alguns adultos chegaram para chamar Hiro para outra rodada de testes.
Após os testes, Hiro foi recompensado com 2 doces, mas, ao começar a sair, ouviu um grito no corredor. Ele se apressou para ver quem era, mas encontrou Zero Two gritando dentro do laboratório enquanto estava sendo torturada em um experimento cruel e brutal. Horrorizado com a cena, Hiro caiu para trás, mas um homem começou a arrastá-lo para fora do laboratório. Alguns dias depois, Hiro conseguiu sair para a neve e encontrou o caminho até a cela de Zero Two. Depois de subir em uma árvore, ele jogou uma tocha na janela e um vento frio soprou sobre a menina. Com Zero Two com medo, Hiro estendeu uma mão amigável para ela e a puxou para fora, mas o galho quebrou e eles caíram na neve. Quando chegaram a uma floresta seca, Zero Two percebeu que nunca tinha estado fora antes e começou a perseguir um rato para o café da manhã. Quando Hiro a viu comendo o rato, tentou fazê-la vomitá-lo, mas ela mordeu sua mão, então ele começou a esfregar sua cabeça e ajudou-a a relaxar até que ela o liberou. Enquanto começavam a caminhar, Hiro percebeu que ela não conseguia falar, mas se perguntou se ela entendia suas palavras. Depois de ver o número 002 em seu bracelete, decidiu nomeá-la Zero Two, e ela imediatamente gostou e começou a repetir seu nome. Então, ele decidiu amarrar bandagens em seus pés para protegê-la de ferimentos, e eles continuaram sua jornada. Enquanto descansavam, ele lhe deu um doce e, ao prová-lo, ela gritou de alegria e decidiu lhe dar seu livro de imagens, esperando que ele lesse a história para ela. No entanto, um grupo de homens da instalação começou a procurá-los. Felizmente, conseguiram se esconder nos arbustos. Após continuarem sua jornada pela neve, eles se infiltraram em um novo território e começaram a correr enquanto as forças os seguiam. Enquanto descansavam em uma árvore, Hiro contou a Zero Two que seu livro de imagens falava sobre uma princesa monstro que desejava se tornar humana após se apaixonar por um homem. No entanto, Hiro achava a história triste, pois ambos não poderiam ficar juntos, e se perguntava se as coisas teriam sido diferentes se eles fossem humanos quando tentaram retomar sua jornada. Hiro percebeu que Zero Two estava ferida, então começou a lamber sua ferida e lhe disse que queria ser seu querido para sempre. Comovida com suas palavras, ela começou a chorar e o abraçou. Mas, enquanto achavam que estavam seguros, as forças apareceram diante deles e acertaram Hiro na cabeça. Quando foram devolvidos à instalação, o doutor ordenou que as memórias de Hiro fossem apagadas, o que fez com que Zero Two se determinasse a se tornar humana para que pudesse se reunir com ele. Dentro do Franks, Hiro contou a Zero Two que se lembrava dela como a garota monstro que tinha o livro de imagens de todos aqueles anos atrás, mas ao perceber isso, Zero Two desligou o robô. Hiro lhe disse que tinha visto em seus pensamentos e conseguiu recuperar suas memórias esquecidas, mas desmaiou em seus braços. Quando Ichigo entrou no robô, ela empurrou para fora e tentou acordar Hiro. Em pouco tempo, Hiro foi levado embora e Zero Two percebeu que realmente havia estragado tudo. Mais tarde naquele dia, quando ela tentou encontrar Hiro, Ichigo a impediu e disse que não seria permitida chegar perto dele, já que era responsável por seu estado crítico. Quando a equipe se perguntou por que Ichigo estava determinada a impedi-la, Ichigo contou que Zero Two havia enganado Hiro para que ela o acabasse e roubasse sua humanidade, como havia feito com seus parceiros anteriores. Zero Two lhe disse para cuidar de sua própria vida, mas Ichigo correu à sua frente e disse que ela não fazia mais parte da equipe e não poderia mais ver Hiro. Quando Hiro acordou, a equipe ficou feliz em vê-lo vivo. No entanto, ele esperava ver Zero Two e se perguntou onde ela estava. Ichigo lhe disse que havia impedido Zero Two de vê-lo e a expulso da equipe. Quando começaram a partir, Hiro decidiu pedir desculpas a Mitsu por ter abandonado sua promessa de pilotar um robô com ele. Mas Mitsu lhe disse que ele havia se esquecido disso e o aconselhou a abandonar Zero Two. No entanto, Hiro lembrou que se tornou uma sombra de seu antigo eu após perder suas memórias e continuou a falhar em todos os seus testes, até que estava perto de voltar para o orfanato. Ele achava que Zero Two havia sido sua salvação, que o havia restaurado à sua antiga glória, e estava determinado a falar com ela novamente. No dia seguinte, o sargento anunciou uma nova missão para destruir um exército de Clashosaurs e que 2 outras equipes os apoiariam na batalha. Mas Ichigo imediatamente levantou a mão e exigiu que Zero Two fosse expulsa da equipe, considerando-a uma ameaça descontrolada. Nana lhe disse que Zero Two retornaria ao quartel-general no dia seguinte, pois já estava sendo convocada e se reuniria com seus antigos colegas de equipe. Chocada com a notícia, Zero Two tentou implorar para ver Hiro antes de partir, mas Nana lhe disse que ela partiria na manhã seguinte. Quando Zero Two tentou sair da sala, Futoshi bloqueou seu caminho e Ichigo lhe disse que estavam determinados a mantê-la afastada de Hiro para sempre. Ao mesmo tempo, Hiro tentou sair de seu quarto, mas Mitsu lhe disse que não era permitido sair, pois temiam que Zero Two o matasse. Depois de algumas horas, Ichigo chegou ao seu quarto e lhe disse que trouxe uma maçã. Enquanto a descascava, lhe disse que Zero Two retornaria à sua antiga equipe e queria que ele se mantivesse afastado dela. No entanto, Hiro lhe disse que não conseguia parar de pensar em Zero Two, mas pediu desculpas por fazer a equipe se preocupar com ele. Depois de comer as maçãs, Hiro lhe disse que pretendia dormir, então ela o deixou. Enquanto isso, no orfanato, Zero Two empurrou Goro contra a janela, determinada a encontrar Hiro. Mas Ichigo apareceu e lhe disse que nunca seria permitida vê-lo.
Furiosa com suas palavras, Zero Two segurou sua camisa e disse que apenas pretendia falar com ele, então Goro sugeriu que lhe dessem alguns minutos com Hiro. Em pouco tempo, chegaram à instalação, mas quando Zero Two entrou na enfermaria, descobriu que não havia ninguém lá. A equipe também ficou chocada, mas logo percebeu que Hiro havia escapado pelo teto. No entanto, Zero Two achou que eles estavam apenas tentando enganá-la, e seus olhos começaram a brilhar de raiva. Enquanto isso, Hiro estava batendo na porta de seu quarto no orfanato e estava ansioso para vê-la novamente. Quando descobriu que seu quarto estava silencioso, decidiu entrar, mas percebeu que o quarto estava uma bagunça. Ao mesmo tempo, Zero Two havia nocauteado toda a equipe e estava pronta para acabar com Ichigo, mas Hiro entrou no quarto naquele momento. Ao vê-lo, ela liberou Ichigo, então Hiro correu até ela e se perguntou por que Zero Two estava ferindo todos. Zero Two lhe disse que Ichigo havia tentado tirá-lo dela, mas esperava falar com ele agora. No entanto, Hiro lhe disse que ela era um monstro e disse que queria que ela partisse para sempre. No dia seguinte, Zero Two estava pronta para partir, e enquanto ela começava a sair, a equipe sentiu pena dela e pensou que iriam sentir sua falta. Quando Hiro chegou à frente da casa, Zero Two simplesmente passou por ele e seguiu para a floresta. Quando Ichigo sugeriu que eles entrassem, percebeu que Hiro estava chorando, triste por nunca mais vê-la. Mas quando ele tentou correr atrás dela, Ichigo segurou e lhe disse que ele se tornaria um monstro se voltasse para ela. Ichigo então lhe disse que queria ficar com ele para sempre e que estava disposta a lutar ao seu lado até o fim. Ela revelou que sempre quis estar com ele desde que eram pequenos e que o amava. Mas, naquele momento, Hiro ouviu o jato de Zero Two voando para longe da fortaleza. No dia seguinte, o sargento revelou um grande assentamento de Clashosaurs que estavam destruindo várias fortalezas e aniquilando as forças. Ao ver isso, a equipe percebeu que nunca havia enfrentado um exército tão grande de Clashosaurs e ficaram com medo de que todos encontrassem seu fim. O sargento disse que o dever deles era eliminar todos os Clashosaurs no assentamento e tomar o controle, pois o sucesso deles determinaria a sobrevivência da humanidade. Pouco depois, a equipe estava pronta para partir, e Goro disse a Hiro que ele deveria se orgulhar de ser um perdedor, já que sempre seria um. Ichigo disse que voltariam em breve e sugeriu que ele tirasse uma soneca, pois era inútil demais para fazer qualquer outra coisa. Fica atenção não! No campo de batalha, os antigos companheiros de Zero Two atacaram e destruíram os Clashosaurs. Enquanto Ichigo e sua equipe avançavam para a batalha, Futoshi lançou um ataque direto contra os monstros, derrotando-os e avançando para eliminá-los em um ataque implacável. Enquanto Zoromi cortava vários monstros até pulverizá-los, Mitsuru destruiu os monstros à sua frente e descobriu um buraco que levava ao assentamento dos Clashosaurs. No entanto, quando Ichigo disse à equipe que pretendiam entrar, os Clashosaurs começaram a se separar. Nesse momento, um Clashosaur colossal emergiu do solo e lançou a lateral da fortaleza pelos ares, que explodiu instantaneamente. O monstro então se aproximou de outra fortaleza, e depois de destruí-la, começou a se mover em direção à última fortaleza, mas uma nova equipe se posicionou diante dele com suas bombas e conseguiu retardá-lo. No entanto, ele invadiu a fortaleza e começou a liberar Clashosaurs menores na cidade. Percebendo que sua fortaleza estava prestes a ser destruída, Ichigo sugeriu que eles recuassem, mas Zero Two avançou à sua frente e correu em direção à cidade. Enquanto milhões de monstros continuavam a invadir a fortaleza, Zero Two tentou subir no grande Clashosaur, mas foi derrubada. Quando os monstros tentaram devorá-la, ela os destruiu com sua cauda. Quando a equipe ficou exausta, Zero Two atravessou o campo de batalha, eliminando todos os Clashosaurs que avistava. Enquanto isso, Hiro entrou no quarto de Zero Two e se perguntou o que ela pretendia lhe dizer antes de partir. Ao olhar para o espelho coberto, ele decidiu que não continuaria a ser um perdedor, mas finalmente se tornaria alguém corajoso e falaria com ela. Ao mesmo tempo, a equipe descobriu que os Clashosaurs estavam tomando conta da cidade, e quando Ichigo ficou sem munição, ela pegou um pedaço de metal e afastou 3 monstros. Zoromi tentou lutar contra um monstro, mas foi derrubado. Enquanto Ichigo cortava outro monstro, eles viram um robô de treinamento correndo em direção a Zero Two e descobriram que era Hiro. Mas, antes que Hiro pudesse se aproximar dela, os monstros atacaram o robô, e Hiro foi jogado para fora. Ao vê-lo, Ichigo lhe disse para voltar à base, mas Goro decidiu desligar o robô, percebendo que Ichigo apenas queria mantê-los separados, pois ela queria Hiro para si. Goro então disse a Hiro para entrar no robô e pediu a Ichigo que o ajudasse a se aproximar de Zero Two. Pouco tempo depois, Ichigo começou a ligar o robô, e, enquanto se conectavam, ela descobriu que ele só tinha memórias de Zero Two em seus pensamentos. Então, ela decidiu aceitar a situação, percebendo que não tinha chance de conquistá-lo. Com grande velocidade, Ichigo investiu contra o Franks, mas foi derrubada instantaneamente. No entanto, ela não desistiu e atacou novamente, incessantemente, até que sua arma foi danificada. Ao golpeá-la, ela foi atingida na cabeça, mas conseguiu derrubar o inimigo. Quando Hiro entrou no Franks, descobriu que Zero Two havia se transformado em um monstro irreconhecível.
No entanto, ele tentou pilotar o Franks, mas percebeu que Zero-Two estava no controle total do robô. Na esperança de alcançar sua alma, Hiro decidiu segurar seus enormes e feios chifres, e pediu para ver suas memórias, e, naquele momento, começou a ver tudo. Após ter suas memórias apagadas alguns anos atrás, o doutor tentou apagar as memórias de Zero-Two, mas descobriu que elas estava protegendo. Ela acreditava que poderia se tornar humana ao manter os momentos que eles compartilharam juntos e começou a comer seu livro para lembrar dele para sempre. Quando Hiro a segurou perto de si, os chifres que desapareceram em Zero-Two abriram seus olhos. Quando ele tentou abraçá-la novamente, ela pediu para ele se afastar, dizendo que era um monstro, mas Hiro não se importou e a segurou firme, dizendo que, apesar de não terem conseguido antes, ele queria ir ver o mundo exterior com ela. Ao mesmo tempo, 3 grandes Clashosaurs lançaram um ataque contra o Franks, mas enquanto ele subia alto no ar, uma luz poderosa começou a brilhar, e o Franks começou a se transformar naquele instante. Quando ela voou em direção ao Clashosaur monstruoso, o destruiu por dentro e saiu do outro lado antes de uma poderosa explosão ocorrer. Ao atacar novamente, ela destruiu um grande exército de Clashosaurs, eliminando-os com um ataque implacável e destruindo o assentamento ao redor antes de obliterá-lo em uma explosão massiva. Alguns dias depois, a equipe voltou para o alojamento, mas a fortaleza estava em grande desordem, então os adolescentes tiveram que buscar sua própria água e comer a comida que lhes foi fornecida. Uma noite, enquanto armazenavam sua comida, Goro disse a Hiro que sentia falta das batalhas contra os Clashosaurs e temia que algo terrível tivesse acontecido com Nana e o sargento, já que não os viam havia semanas. No entanto, Hiro não conseguia entender porque ele sentiria falta das batalhas constantes que ameaçavam a existência da humanidade. Naquela tarde, enquanto caminhavam pela floresta seca, Zero-Two parou para admirar uma árvore. Quando Hiro perguntou se ela estava feliz, ela respondeu que nunca tinha sido tão feliz antes e desejava continuar vivendo com ele para sempre. No alojamento, a equipe descobriu que estava começando a ficar sem comida, então Zero-Two sugeriu que começassem a caçar seu próprio alimento. Quando Futoshi disse que eles não sabiam cozinhar, Mitsuru sugeriu que estudassem alguns livros de receitas e aprendessem a preparar suas próprias refeições. Assim, começaram a se preparar, e Zero-Two chegou com um balde cheio de peixes. Naquela noite, depois de cozinharem os peixes, começaram a comer e acharam que estava delicioso. Após o jantar, todos começaram a se perguntar se tinham sido abandonados para morrer no alojamento. Como nem Nana nem o sargento haviam entrado em contato com eles e não estavam mais recebendo suprimentos de comida, temeram ter sido deixados para morrer. No entanto, Hiro acreditava que eram mais fortes por estarem em grupo, e, enquanto se posicionava diante deles, disse para considerarem seu estado atual uma nova lição e se focarem em suas vidas além de pilotar robôs e lutar em batalhas. Naquela noite, Zero-Two mostrou a Hiro as pinturas que havia feito a partir de seu antigo livro e disse que ele a inspirou a querer se tornar humana. Aproximando-se dele, ela disse que ele ajudou a aprender o verdadeiro significado da humanidade e que ela não precisava mais mudar sua aparência para parecer humana. Emocionado com suas palavras, Hiro prometeu ficar ao lado dela para sempre. Alguns dias depois, os antigos companheiros de Zero-Two apareceram no alojamento. Para surpresa da equipe, o líder informou que o Papa, que era o chefe das forças, os havia enviado para a fortaleza para verificar como estavam. Quando a equipe ficou feliz com a notícia, ele disse que pretendiam ficar ali por uma noite e pediu para que preparassem um quarto para eles. Mais tarde naquela noite, Zero-Two descobriu que Hiro estava começando a crescer chifres como os dela e se perguntou se era porque ele a fez atingir o clímax ou porque ele lambeu sua ferida muitos anos atrás. No entanto, Hiro, completamente apaixonado, decidiu beijá-la e disse que isso não importava, pois os chifres os tornavam almas gêmeas inseparáveis. Zero-Two contou a ele que, depois de serem separados, pensou que a única forma de vê-lo novamente seria se tornando humana. Então, quando o doutor disse que ela só poderia se tornar humana eliminando os Clashosaurs, ela acreditou nas palavras dele e fez disso sua missão de vida: exterminar todos os Clashosaurs do mundo. No dia seguinte, Mitsuru disse a Kekoro que tinha medo de sair do alojamento, pois temia que nunca mais se vissem. Tocado por suas palavras, ela começou a passar as mãos sobre ele. Contou-lhe sobre um livro que encontrou na cidade deserta, e que o livro explicava como ela poderia criar um bebê ao aceitar sua semente. Enquanto Mitsuru a olhava chocado, ela começou a abrir suas roupas, mas ele afastou sua mão. No entanto, Oron os viu e se perguntou o que estavam tentando fazer um com o outro. Então Mitsuru disse que Kekoro estava apenas ajudando a limpar sua camisa. Mais tarde naquele dia, enquanto Mitsuru e Hiro estavam deitados em um rio, Mitsuru disse que Kekoro estava começando a agir de forma estranha ao seu redor, e que ele sentia como se um vulcão estivesse prestes a entrar em erupção toda vez que se sentava perto dela. Hiro disse que ele estava se tornando uma pessoa melhor com Kekoro ao seu lado, e que acreditava que Mitsuru estava começando a amá-la da mesma forma que ele amava Zero-Two. Quando chegaram ao alojamento, Ishigo disse a Mitsuru que Zoron o tinha visto com Kekoro no jardim, mas naquele momento, o cara estranho e sua equipe chegaram, mostrando o livro de Kekoro. Ele exigiu saber por que ela estava com o livro, então Kekoro disse que pretendia ter um bebê.
Com todos confusos, Futoshi se perguntou como eles poderiam fazer isso, já que sempre lhes disseram que foram todos criados em laboratório. Kekoro começou a explicar que eles poderiam fazer bebês da mesma forma que os animais fazem. Ela disse que haviam mentido para eles a vida toda e que podiam ter filhos se deitassem juntos. Mas o esquisito disse que ela estava vivendo um sonho e que seus órgãos reprodutivos haviam sido removidos enquanto estavam no laboratório. Quando Kekoro duvidou da verdade em suas palavras, ele a chamou de nojenta e disse que o mundo não precisava de mais feministas. Irritada com suas palavras, Bakuno avançou e deu-lhe um tapa na cara, mas quando tentou bater nele novamente, Ichigo e Goro o afastaram. Nesse momento, Nana e o sargento chegaram. Algumas horas depois, no escritório do sargento, ele disse a Kekoro que estavam espionando eles nas últimas semanas, sob ordens do doutor que os transformou em cobaias de laboratório. Nana contou que sabia das intenções de Kekoro de ter um bebê, mas a advertiu para nunca tentar, pois isso era contra as regulamentações. Kekoro se perguntou por que eles tinham um sistema reprodutivo se não podiam ter filhos, e Nana respondeu que os órgãos reprodutivos existiam apenas para se conectarem com seus parceiros quando pilotavam os robôs juntos. No entanto, Kekoro não aceitou essa explicação e exigiu saber por que eles tinham emoções e desejos. De repente, Nana começou a gritar, e o sargento disse a Kekoro para voltar ao alojamento. Quando o sujeito estranho apareceu na porta, ele se perguntou se Nana estava começando a recuperar suas emoções, mesmo que elas tivessem sido removidas há muitos anos. Ele pensou que ela não era mais adequada para sua posição, pois suas emoções nublariam seu julgamento e ameaçou denunciar sua descoberta ao Papa. Enquanto isso, dentro de um assentamento de Clashosaurus, dois adultos se aproximaram da princesa Clashosaur e disseram que ela deveria se render, já que havia perdido a maioria de seu exército. De repente, os gritos da princesa começaram a ecoar pela caverna. Em uma tentativa desesperada de eliminá-la, um dos adultos sacou suas armas e avançou, mas ao pular em sua direção, ela o empalou e jogou seu corpo no chão. Pouco depois, dois monstros pitons destruíram o resto dos homens, mas ao examinar o corpo, a princesa Clashosaur descobriu que era uma casca vazia. Naquela noite, no alojamento, a equipe começou a se perguntar se realmente seria possível criar uma nova vida. Quando Goro perguntou a Iro se ele sabia o processo de desenvolvimento de enredo, Iro disse que ainda não tinha descoberto, mas estava ansioso para explorar com Zero Two. No entanto, Zero Two achou que era perda de tempo e disse que eles eram sortudos por possuírem a capacidade de criar bebês, já que ela não tinha essa habilidade. Enquanto isso, Mitsu entrou no quarto de Kekoro e a encontrou chorando. Ela pediu desculpas por tentar levá-lo para a cama, mas, quando começou a sair, Mitsu a abraçou. Ele disse que amava e queria fazê-la feliz, mas Kekoro se perguntou se era um desejo terrível querer se tornar mãe. Então, ele a beijou, e eles se deitaram juntos após uma noite de desenvolvimento de enredo. No dia seguinte, na instalação, o sargento disse que abandonariam a fortaleza para uma nova. Ichigo achou que a notícia foi repentina e se perguntou se havia um motivo oculto para a realocação. Enquanto voltavam para o alojamento, Ichigo disse a Iro e Goro que sentiria falta da fortaleza. Goro respondeu que a casa deles havia se tornado uma bagunça e que eles tinham apenas uma pequena ração de comida para sobreviver. Dentro do alojamento, Iro sugeriu que organizassem um casamento para Mitsu e Kekoro como uma celebração de sua união. Tendo lido um livro sobre um homem e uma mulher se casando, ele achou que poderiam replicar o evento. Kekoro disse que queria o casamento, e Mitsu concordou, pensando que isso deixaria boas lembranças de seu tempo no alojamento. No entanto, logo perceberam que Futoshi estava triste. Quando Kekoro tentou se desculpar por quebrar sua parte inútil de sim, ele disse que gostaria de ser o oficial do casamento. Mais tarde naquele dia, começaram os preparativos, e Ichigo achou que as cortinas dariam um bom vestido de casamento para Kekoro. Mas, poucos minutos depois, Ichigo entrou no quarto de Akuno, percebendo que ela estava triste o dia todo. Quando a agradeceu por enfrentar o esquisito que chamou Kekoro de nojenta, Akuno disse que não fez isso por ninguém além de si mesma. Quando Ichigo perguntou o que ela queria dizer, Akuno a forçou a deitar e começou a dizer que desejava poder pilotar um robô com ela e que estava apaixonada por ela. Ichigo se perguntou por que Akuno se sentia assim, e Akuno disse que amava desde que Ichigo lhe deu seu nome. Ela disse que queria ficar ao seu lado para sempre, mas se odiava por achar que seus sentimentos eram errados. No entanto, quando começou a chorar, Ichigo a segurou e disse que ela deveria aceitar seus sentimentos. Naquela noite, a equipe começou a pintar o alojamento, esperando preservar suas memórias para sempre, antes de correrem para tirar uma foto em grupo. Mas naquela noite, enquanto Zero te olhava seus desenhos, um buraco negro apareceu no chão, e monstros começaram a invadir o quarto. Quando tentaram puxá-la para dentro do buraco, Iro acordou de seu pesadelo, e ela o abraçou imediatamente, abalada pela lembrança. No dia seguinte, enquanto caminhavam pela bela floresta, Zero te lembrou Iro sobre a promessa de se casarem, feita vários anos atrás, e disse a ele que ele se tornou seu darling depois dessa promessa. Então, eles começaram a rodopiar juntos, felizes e apaixonados. Dentro do alojamento, Kekoro começou a se aproximar de Mitsuru, vestida com um lindo vestido branco. Depois de darem as mãos, Akuno lhes entregou flores e correu para abrir as portas.
Quando o casal começou a sair, Zoron e Miku tocaram seus sinos enquanto eles caminhavam juntos pelo corredor. Eles começaram a trocar anéis de aço. Love of God! For the love of God! Please! Um soldado derrubou Zoron no chão, mas Futoshi se colocou no caminho e disse ao casal para fugir. Quando começaram a correr, o cara esquisito e sua equipe apareceram diante deles e disseram que eles estavam sendo convocados ao quartel-general para uma reindoutrinação. Tentando impedir isso, Zero-Two tentou socar o sujeito, mas ele apenas se moveu para o lado e disse que ela havia se tornado fraca. Quando ela atacou novamente, ele desviou com elegância, até que outro sujeito bloqueou seu golpe e a lançou em uma batalha desigual contra a equipe, e logo ela foi arremessada para longe. Quando ela tentou lutar de volta, um homem a derrubou no chão e a seguraram. Então, os soldados começaram a separar o casal e derrubaram Mizaru por resistir, antes de arrastá-los embora. Com a festa arruinada, a equipe ficou em silêncio e tristeza, envergonhada de si mesma. Na manhã seguinte, eles se prepararam para deixar o alojamento, mas se perguntaram se Mizaru e Kekoro algum dia retornariam para eles. No novo acampamento, a equipe continuou a se perguntar se viriam seus amigos novamente. Mas, nesse momento, Ichigo recebeu uma mensagem informando que o casal chegaria em breve ao acampamento. Não demorou muito para que eles aparecessem na entrada, e a equipe correu para recebê-los quando chegaram. Quando Iro se desculpou por sugerir que eles se casassem, o casal se perguntou do que ele estava falando, pois não tinham mais nenhuma lembrança disso. Goro disse a eles que haviam trocado votos e anéis para comemorar sua união. No entanto, eles não tinham memórias do evento e nem sequer se lembravam um do outro. Então, Zero-Two disse a Iro que suas memórias foram apagadas da mesma maneira que as dele haviam sido. No dia seguinte, a equipe começou a se perguntar por que as memórias de Mizaru e Kekoro haviam sido apagadas. E logo perceberam que eles eram apenas peões para os adultos. Quando Iro chegou, disse a eles que pretendia se encontrar com o Papa e pedir que devolvesse as memórias do casal. Mais tarde naquele dia, enquanto estava diante dos adultos com o apoio de sua equipe, Iro exigiu que devolvessem as memórias roubadas do casal. Mas Papa lhe disse que isso não era possível, pois as memórias haviam sido deletadas e nunca poderiam ser devolvidas. Quando Papa lhes ordenou que voltassem para seus alojamentos, Futoshi os desafiou, exigindo um pedido de desculpas, mas Goro segurou. Zoron decidiu se aproximar e perguntou quantos Clashossauros eles teriam que matar para se tornarem adultos. No entanto, os adultos não deram resposta, fazendo com que eles percebessem que não tinham futuro como adultos. Iro disse aos adultos que eles não confiavam mais neles e exigiu sua liberdade após o fim da guerra. Papa concordou em libertá-los se eles tivessem sucesso na batalha final. Alguns dias depois, uma mulher apareceu em seus alojamentos e lhes disse que a nova missão era destruir os Clashossauros restantes na Terra. No entanto, quando Miku perguntou para onde Nana havia sido levada, a mulher respondeu que seu nome era Nana e que ela havia sido nomeada a nova cuidadora deles. Enquanto isso, em uma sala privada, os adultos disseram a Iro e Zero-Two que estavam contando com a vitória deles na missão final, e que essa era a missão mais importante de todas. Determinado a provar sua capacidade, Iro garantiu a eles que, após essa missão, eles abandonariam suas funções e começariam a tomar suas próprias decisões. No dia seguinte, enquanto a equipe se preparava para sair, encontraram os antigos colegas de Zero-Two, que o chamaram de perdedores inúteis, mas Zero-Two respondeu que a mãe deles eram umas belas de umas p****. Imediatamente, um alarme começou a soar dentro da instalação, e quando os antigos colegas chegaram ao campo de batalha, começaram a matar os Clashossauros. Zoron caiu do céu e destruiu os que estavam à sua frente, e Ichigo avançou em direção a vários outros, aniquilando-os, enquanto Mitsuru eliminava um antes de derrubar outro. Enquanto Franks descia profundamente no solo, Iro decidiu perguntar a Zero-Two para onde ela gostaria de ir após a guerra, mas ela respondeu que queria ficar ao seu lado e o lembrou sobre a promessa de se casarem. Quando estavam prontos para a batalha, Zero-Two sentiu que um grande inimigo estava se aproximando de sua base, então o doutor disse para eles partirem imediatamente. Assim que saíram, um robô caiu na base e um Clashosauro serpente apareceu na fumaça, revelando a princesa Clashosauro. O doutor se perguntou se ela havia vindo para pilotar a entidade estelar, o robô mais poderoso deles, e se ofereceu para ser seu parceiro de pilotagem, mas ela o imobilizou no chão e pisou em sua mão, dizendo que não precisava dele. Ao mesmo tempo, o Franks tentou forçar sua saída, mas descobriu que a entrada estava selada com força. Com o monstro se aproximando rapidamente, Iro tentou redirecionar o Franks, mas não conseguiu controlá-lo. Imediatamente, a serpente colidiu com o Franks, e a princesa Clashosauro ergueu a mão para desligá-lo. Ao puxar Zero-Two para fora, chamou-a de imitação fraca de sua raça, antes de jogá-la para longe. Enquanto prendia Iro em seu assento, a princesa verificou seus chifres e achou que ele era adequado para desenvolver a trama, então começou a beijá-lo. Chocada com a cena, Zero-Two tentou correr até eles, mas um tentáculo a atingiu, a afastando.
A princesa disse a Hiro que pretendia drenar sua força vital e começou a energizar o robô naquele instante. Estendendo a mão, ela abriu a entrada e voou para fora, indo em direção à entidade estelar. Hiro se perguntou como ela poderia pilotar o Franks, então ela lhe disse que seu clã havia criado Franks, antes que os humanos o roubassem deles. Conforme os chifres dela começaram a brilhar, um barulho terrível se espalhou pelo campo de batalha, paralisando instantaneamente todos os robôs. Através de uma conexão psíquica, a princesa Clashossauro informou que eles eram responsáveis por iniciar a guerra e que estavam roubando a energia de magma que pertencia ao seu clã. Dentro da instalação, o sargento se perguntou sobre o que a princesa estava falando. Então o doutor explicou que a energia de magma pertencia aos Clashosapiens, que usavam os Clashossauros como armas. Ele também disse que os Clashossauros tinham 2 pilotos, assim como os robôs deles, e que o Franks havia sido criado de maneira semelhante para ser extremamente poderoso. Ao ouvir suas palavras pelo comunicador, a equipe percebeu que estava do lado errado da guerra e que a escavação que eles tentaram proteger alguns meses atrás foi um ataque direto ao mundo dos Clashossauros, o que os fez lutar de volta. Enquanto isso, o Franks começou a descer em direção à entidade estelar e invocou um grande exército do solo. Ao mesmo tempo, a equipe viu um grande exército de Clashossauros emergir para a superfície, e jatos Clashossauros voaram para o céu. Quando o chão começou a desmoronar, outro exército poderoso apareceu na superfície. Enquanto os jatos voavam para o espaço, eles lançaram potentes explosões contra novos inimigos, e a equipe se perguntou o que diabos estava acontecendo. Nesse momento, a entidade estelar apareceu diante deles, e estranhos jatos alienígenas colidiram com a Terra. Novos monstros emergiram deles, passando pelos robôs e atacando os Clashossauros. Quando um Clashossauro lançou uma poderosa explosão para o espaço, o novo inimigo Virmi desencadeou sua própria explosão, destruindo-o instantaneamente. Porém, a princesa lançou um ataque poderoso e acabou com o exército Virmi imediatamente. No entanto, quando ela tentou liberar outra explosão, a entidade estelar se tornou rígida demais para se mover, e a princesa começou a perder seus poderes. Ao mesmo tempo, 2 dos adultos se revelaram como líderes do exército Virmi e disseram que haviam programado a entidade estelar para se autodestruir após qualquer ataque, já que era uma arma formidável que poderia destruí-los. Nesse momento, a entidade estelar começou a se fechar com paredes, e fios estranhos começaram a rastejar sobre Hiro e a princesa, drenando sua força vital. Enquanto a princesa gritava de dor, Hiro decidiu conectar-se às memórias dela da mesma maneira que se conectou com Zero Two. No campo de batalha, um robô Virmi começou a destruir o exército Clashosauro como se fosse lixo, mas a equipe estava incerta sobre quem era o verdadeiro inimigo. Quando perceberam que os adultos haviam desaparecido, Ichigo sugeriu que fossem até a entidade estelar e a impedissem de se autodestruir, e a equipe concordou. Ao mesmo tempo, Zero Two vagueava pela instalação, mas caiu devido aos seus ferimentos. No entanto, ao acordar, descobriu que sua ferida havia sido tratada e que fluido estava sendo passado para seu corpo. Ela disse ao doutor que a princesa Clashosauro a chamou de uma versão falsa de si mesma, então ela se perguntou quem realmente era. O doutor explicou que a princesa era a única sobrevivente de seu clã e que ele havia criado usando o DNA da princesa. Ele disse que o destino de Zero Two era pilotar a entidade estelar e salvar a humanidade dos Clashossauros, pois ela era a única sobrevivente do experimento. Além disso, ele havia criado seus antigos colegas de equipe usando suas células, mas descobriu que eles não tinham sangue de Clashossauro. Dentro da entidade estelar, Hiro perguntou à princesa quem era o exército Virmi, pois ele os havia visto nas memórias dela. Então, ela contou sua história. 60 milhões de anos atrás, sua espécie habitava a Terra como seu lar. Mas um dia, o Virmi apareceu e disse para abandonarem seus corpos, tornando-se um só com eles. Quando eles recusaram a oferta, o Virmi declarou guerra ao seu mundo. Em uma tentativa desesperada de vencer a guerra, os Clashosapiens começaram a criar armas imortais para si mesmos, evoluindo assim para Clashossauros. Mas, quando a guerra acabou, seu mundo havia sido completamente destruído. No entanto, como o Virmi não era humano, eles apenas possuíram outros monstros e continuaram seu reinado de terror. Então, na esperança de se prepararem para a próxima guerra, os Clashosapiens decidiram viver no subsolo e se transformar em energia de magma, que se tornou o núcleo que alimenta os Clashossauros. No campo de batalha, os antigos colegas de Zero Two ordenaram que Ichigo e sua equipe retornassem às suas posições, já que Papa lhes havia dado a ordem de lutar até o fim. Quando Ichigo disse que todos os adultos haviam desaparecido, um deles a ameaçou de morte. No entanto, um exército de Clashossauros apareceu, e o líder cortou um deles. Saltando no ar, ele derrubou outro antes de destruir vários outros, permitindo que a equipe aproveitasse a distração e fugisse do campo de batalha. Nesse momento, um exército de Virmi derrubou um robô e começou a rasgá-lo antes que seus companheiros pudessem resgatá-la. Furioso com a visão, o líder saltou alto no céu e os eliminou instantaneamente. Dentro da instalação, Zero Two disse ao doutor que pretendia salvar Hiro e arrancou as agulhas de seu corpo. O doutor disse que era impossível salvá-lo e que ela seria destruída junto com a entidade estelar. Mas Zero Two disse que Hiro era o amor de sua vida, e que preferia morrer tentando salvá-lo, já que havia prometido nunca abandoná-lo.
Na esperança de ajudá-la em sua missão, o doutor disse que a guiaria até a entidade estelar. Nesse instante, a equipe invadiu o local, eliminando os robôs Verme antes de avistar Zero Two. Logo depois, começaram a sair, mas os robôs Ver começaram a persegui-los e chegaram a um beco sem saída. Futoshi abriu um buraco através dos escombros, mas seu robô ficou sem energia, tendo perdido todo o combustível. Com os inimigos se aproximando, Kokoro e Mitsuru se ofereceram para ficar para trás, e Zoron decidiu apoiá-los, permitindo que Ichigo fugisse com Zero Two. Quando Ichigo saltou através de uma luz, 2 robôs Verme a seguiram, mas ela deixou Zero Two com o doutor na entrada antes de esfaquear um dos Verme. No entanto, o segundo a derrubou e arrancou seu braço, mas Goro conseguiu empurrá-lo para fora da passagem, e eles caíram profundamente dentro da instalação. Enquanto o doutor revelava seu verdadeiro braço, um monte de vermes apareceu e o arrancou. O doutor disse a Zero Two que seu braço continha células da princesa e que era a única maneira de entrar na entidade estelar, e imediatamente a porta se abriu. Mas uma serpente apareceu atrás deles e abriu sua boca para dar uma carona para Zero Two. Quando ela subiu nela, agradeceu ao doutor por tê-la criado, pois estava feliz por ter conhecido Iro. Após suas palavras, a serpente decolou em direção à entidade estelar e começou a forçar a passagem antes de colidir dentro e se despedaçar. Com o Franks diante de seus olhos, Zero Two começou a escalar e forçar a porta para abri-la. Lá dentro, ela encontrou Iro enterrado em grossas, feias ameaças, mas quando tentou acordá-lo, percebeu que ele poderia estar morto. Determinada a salvá-lo, ela liberou os poderes de seus poderosos chifres e começou a beijá-lo. Quando a princesa os avistou, pensou que eles tinham um laço especial e decidiu oferecer seus poderes a eles. Imediatamente, seus chifres começaram a se estender pelas ameaças. Quando Iro acordou no mundo espiritual, encontrou Zero Two diante dele, e ela lhe disse que veio para resgatá-lo. Ao se beijarem, as paredes se desmontaram da entidade estelar. Quando as naves de guerra dos vermes lançaram um ataque contra ela, ela o cancelou e começou a destruir os robôs vermes à sua frente, à medida que a alma de Zero Two entrava no corpo de Iro. Enquanto ela formava uma grande esfera, liberou uma poderosa destruição contra as naves de guerra dos vermes, banindo-os naquele instante. Quando a nave-mãe dos vermes tentou escapar, a entidade estelar a capturou, mas ela conseguiu fugir, e os vermes prometeram voltar para destruir a Terra. Várias semanas após a guerra, os adolescentes sobreviventes começaram a viver por conta própria, e com as fortalezas destruídas, começaram a plantar seu próprio alimento. Dentro de um dos alojamentos, Iro tentou alimentar Zero Two, mas ela estava perdida em sua mente e sem pensamentos próprios. Quando ele puxou sua manga, descobriu um corte misterioso em seu braço. No dia seguinte, enquanto a equipe tomava café da manhã, Ichigo disse a todos que eles tinham comida reservada para durar um ano, e que quando isso acabasse, eles iriam passar fome. Futoshi se perguntou se usar a energia de magma para alimentar o acampamento causaria outra guerra com os Clachossauros, mas Zoron disse que eles não tinham outra escolha se pretendiam sobreviver. Quando Kokoro começou a se sentir mal, disse a eles que iria descansar um pouco e começou a sair. Mais tarde naquele dia, Ichigo encontrou Iro no corredor e se perguntou por que Zero Two estava com uma aparência doente. No entanto, quando ele não quis dizer nada, ela lhe disse que se importa com ele e que a equipe sempre estaria pronta para apoiá-lo. Naquela noite, quando Goro se encontrou com Ichigo, ela disse que eles poderiam sobreviver sozinhos através da agricultura. No entanto, ele achava que eles estavam sem esperança e disse que, desde que foram abandonados pelo Papa e pelos adultos restantes, eles tinham apenas alguns meses de vida antes que todos morressem. Dentro dos aposentos de Zero Two, Iro descobriu que ela tinha novos cortes no braço e se perguntou como ela estava obtendo essas marcas fora do acampamento. Enquanto a equipe trabalhava em sua fazenda, Iro apareceu antes de uma explosão ocorrer a uma curta distância. Quando correram para o local, descobriram uma arma misteriosa no solo, e Zoron se perguntou se os Clachossauros pretendiam atacar a Terra novamente. Mas Kokoro caiu diante deles, pois estava muito doente para continuar trabalhando. Algumas horas depois, Nana disse que ela estava grávida, mas a menina ficou confusa com suas palavras, e a equipe apenas a observou em choque. Como ela não podia pilotar um robô enquanto estivesse grávida, Nana sugeriu que ela removesse o bebê, mas Kokoro e Mitsuru ainda estavam confusos. Enquanto voltavam, Mitsuru perguntou a Iro uma sugestão, já que ele nunca pensou que se tornaria pai, mas Iro não sabia o que dizer. Quando ele chegou aos aposentos de Zero Two, descobriu que ela estava desaparecida e começou a procurá-la. Quando finalmente pegou sua mão, se perguntou se ela tinha recuperado os sentidos, mas percebeu que ela estava igual, apenas olhando para o céu. No dia seguinte, a equipe descobriu que suas plantas estavam todas mortas e se perguntaram se usaram um fertilizante errado nelas. Logo depois, uma aeronave sobrevoou e a verdadeira Nana saiu com o sargento. Naquela noite, o sargento lhes disse que o solo estava começando a morrer devido às décadas de extração de energia de magma da Terra. Ele achava que todos estavam condenados e sugeriu que começassem a marcar seus lugares nos túmulos. Ichigo caiu de joelhos, exausta por todo o trabalho. Algumas horas depois, quando começou a chover, Iro descobriu que Zero Two havia deixado seu quarto novamente.
Quando Goro o encontrou no corredor, tentou lhe contar sua nova ideia para cultivar plantas, mas Hiro avistou Zero Two do lado de fora e correu até ela. Quando a segurou, disse que ela pegaria um resfriado e sugeriu que voltassem para dentro. Mas, diante de seus olhos, 2 grandes cortes apareceram no corpo dela. Naquela noite, dentro de seus aposentos, Hiro decidiu verificar o livro de imagens dela e descobriu que ela não terminou sua história, pois sabia que teria um final triste. Esperando se conectar com ela, Hiro tentou beijá-la, mas quando seus chifres se tocaram, ele descobriu que ela estava em uma batalha no espaço sideral e que sua alma estava presa dentro da entidade estelar. Diante de seus olhos, novos cortes apareceram em seu rosto, e Hiro parecia ter visto um fantasma. Naquela noite, enquanto a equipe ficou animada ao descobrir um novo terreno para cultivo, Hiro apareceu diante deles e disse que pretendia resgatar Zero Two do espaço. Quando eles perguntaram como ele planejava chegar lá, ele lhes disse que seguiria a órbita de Marte até o planeta Verme. Embora a equipe achasse que seria perigoso, Hiro disse que não podia abandonar Zero Two e estava disposto a morrer por ela. Enquanto Hiro se preparava para partir, Goro correu para puxá-lo de volta. Ele lhe disse que precisavam se preparar para o futuro e começar a cultivar uma fazenda para que não morressem de fome. No entanto, Hiro respondeu que resgatar Zero Two era sua prioridade, pois a considerava sua única família. Goro, por outro lado, achava que Hiro estava sendo egoísta, escolhendo se lançar em uma tarefa impossível. Mas Hiro disse que não podia viver sem Zero Two e preferia estar morto se não pudesse estar com ela. Irritado com suas palavras, Goro socou, mas Oron rapidamente o conteve. No dia seguinte, quando Hiro começou a sair, viu sua equipe diante dele. Ichigo disse que eles pretendiam segui-lo até o espaço e ajudar a resgatar Zero Two. Naquele momento, os antigos companheiros de equipe de Zero Two também se ofereceram para participar da batalha. Enquanto eles se afastavam, Goro decidiu se desculpar por tê-lo socado e disse que esperava ver todos voltarem vivos. Depois que partiram, Goro perguntou a Mitsuru por que ele havia decidido ficar, e ele respondeu que queria assumir a responsabilidade pela gravidez de Kokoro. No espaço, a equipe descobriu que podiam mover seus robôs com muito mais liberdade do que de costume e acharam que a batalha seria fácil. No entanto, enquanto estavam em uma nave Clashossauro, o sistema começou a alertá-los sobre uma frota Virmi se aproximando. Mas, quando a nave-mãe Virmi lançou um poderoso ataque contra a nave Clashossauro, esta se protegeu do ataque. Percebendo a oportunidade, a equipe partiu, esperando alcançar a entidade estelar, enquanto Hiro voava mais perto. Ele se perguntou por que a entidade estelar não estava atacando a frota Virmi, e o esquisito arrependido lhe disse que ela precisava de um piloto para controlá-la, abrindo uma chance para ele. A equipe avançou à frente de Hiro e destruiu o exército Virmi que estava em seu caminho. Ao lançarem mais disparos, eles aniquilaram os inimigos diante deles. No entanto, Oron foi arremessado para trás e eles descobriram um grande exército Virmi bloqueando seu caminho. Ichigo disse a Hiro para cortar o exército com sua velocidade, e, enquanto avançavam, Oron derrotou o exército à sua frente, permitindo que Hiro passasse pela abertura. Mas, quando chegaram à entidade estelar, foram jogados de lado por um poderoso Virmi que o sobrepujava como um gigante. Quando o robô piscou na escuridão, ele desceu com um golpe poderoso, mas o Virmi saiu ileso. No entanto, quando o robô tentou atacar novamente, o Virmi o socou para longe. Percebendo que estavam sem esperança, o esquisito arrependido abriu a entidade estelar e ejetou Hiro para dentro dela. Ele disse que Hiro lhe ensinou o verdadeiro significado da humanidade e esperava encontrá-lo na vida após a morte. Depois de dizer essas palavras, ele avançou em direção ao Virmi e explodiu instantaneamente. Mas, enquanto a guerra continuava, Hiro encontrou seu caminho para dentro da entidade estelar. Enquanto isso, na Terra, Kokoro observava enquanto vários cortes apareciam no corpo de Zero Two. No entanto, quando ela estendeu a mão para o céu, ela se conectou instantaneamente com Hiro. Dentro da entidade estelar, misteriosos fios começaram a flutuar diante de Hiro, e, na esperança de se conectar com Zero Two, ele decidiu segurá-los. Dentro das memórias dela, ele descobriu que ela havia criado um mundo deprimente para si mesma e acreditava que era a bruxa malvada de Branca de Neve. Quando Hiro se perguntou por que ela o estava evitando, ela lhe disse que tinha medo de roubar sua humanidade. Mas Hiro não se importava com isso e disse que seu único desejo era ficar com ela para sempre. E, enquanto estava diante dela, ele lhe disse que nunca a abandonaria. Enquanto isso, na Terra, Mitsuru encontrou Zero Two e Kokoro na chuva. Quando ele pediu a ela que voltasse para o acampamento, Kokoro disse que queria proteger Zero Two de qualquer dano, para que ela pudesse se preparar para suas responsabilidades como mãe. Tocado por suas palavras, Mitsuru disse que queria ficar ao lado dela e esperava ser um ótimo pai para o bebê. Ele disse que ela lhe deu um novo propósito de viver e que desejava passar o resto de sua vida com ela. Ao mostrar a ela seu anel, ele sugeriu que recomeçassem, e ela aceitou ficar com ele para sempre. Após a chuva, Kokoro e Mitsuru observaram enquanto Zero Two começava a se transformar em pedra, e se perguntaram o que estava acontecendo com sua alma.
Ao mesmo tempo, no reino espiritual, Zero-Two voltou a ser quem era e ficou feliz por se reencontrar com Iroh. Nesse momento, a entidade estelar começou a se transformar em uma versão ainda mais poderosa e, ao lançar um disparo direto, destruiu 1000 frotas Virmi como se fossem formigas. Em seguida, ela convocou uma grande bola de luz que aniquilou 1 milhão de outras frotas em um instante. Diante da equipe, 2 satélites emergiram de asteroides e liberaram uma luz fina que abriu um portal para um sistema solar diferente. Iroh disse à equipe que passaria pelo portal para o universo Claxo para destruir todo o exército Virmi. Quando Ichigo perguntou por que ele não estava voltando para a Terra, Zero-Two respondeu que destruir o exército Virmi era a única maneira de acabar com a guerra. Com a equipe preocupada por eles, Iroh e Zero-Two prometeram voltar com vida e entraram no portal. Dentro do universo Claxo, uma frota Virmi disparou contra Zero-Two, mas ela bloqueou o ataque e lançou um poderoso disparo que os destruiu instantaneamente. Enquanto isso, na Terra, a equipe descobriu uma nova área em sua antiga instalação e achou que seria perfeita para a agricultura, então começaram a cultivar o solo. Fora do acampamento, Ichigo disse a Goro que desejava que Iroh e Zero-Two pudessem ver o novo mundo que eles estavam começando a criar para si mesmos, e esperava que ainda estivessem vivos no universo Claxo. Vários meses depois, Mitsuru descobriu que Kokoro havia dado à luz o bebê deles, mas quando tentou tocá-la, ela segurou sua mão, deixando-o maravilhado com a visão. Alguns meses depois, as meninas se reuniram com Naomi, que havia sido forçada a dormir dentro de uma caixa desde que deixou a fortaleza. Quando o ano terminou, Goro se preparou para deixar o acampamento e disse a todos que pretendia explorar o mundo na esperança de encontrar novos humanos em outras partes da Terra. Quando ele se despediu de Ichigo com um toque de punhos, ele a beijou, deixando-a corada como um tomate, antes de acenar e partir. Enquanto isso, no universo Claxo, a frota Virmi continuava atacando Zero-Two, mas ela capturou uma nave-mãe e a destruiu. Após a batalha, Iroh disse a Zero-Two que sonhou com seus amigos e viu que eles estavam felizes na Terra. Quando começaram a entrar no universo Virmi, os líderes Virmi apareceram diante deles e disseram que seriam destruídos. Imediatamente, uma nave-mãe colidiu com Zero-Two, e ela assistiu enquanto várias naves-mãe começavam a emergir do universo. Determinada a lutar, ela ameaçou destruí-los, mas descobriu que Iroh havia desmaiado. Aproveitando a oportunidade, os Virmis lançaram mais ataques e começaram a recuperar a bomba Clachossauro. À medida que os ataques se intensificavam, uma nave-mãe gigantesca a perfurou. Ao mesmo tempo, na Terra, a filha de Kokoro, que estava começando a crescer, disse a Mitsuru sobre sua conexão com a estátua de Zero-Two. Percebendo que Zero-Two poderia estar em perigo, a equipe se reuniu na estátua, e ao segurarem as mãos, tentaram se comunicar em suas almas, continuando com isso conforme os dias e noites passavam. Felizmente, seus corações se conectaram com Zero-Two, e suas vozes psíquicas trouxeram Iroh de volta à vida. No reino espiritual, Zero-Two a puxou e disse que estava pronta para levá-lo para dentro dela, então o beijou. Nesse momento, a entidade estelar ganhou vida e arrancou a nave-mãe. Enquanto ela voava em direção ao planeta Virmi, Zero-Two disse a Iroh que o amava e esperava ficar com ele na vida após a morte. Iroh respondeu que também a amava. Enquanto avançavam pelos inimigos, obliterando-os, Zero-Two pegou a bomba e a enfiou dentro do planeta antes de golpeá-lo. Mas seu braço foi arrancado e 2 naves-mãe a prenderam. No entanto, ela se transformou em uma nova forma, e ao invocar sua arma, voou para dentro do planeta Virmi e causou uma explosão poderosa que aniquilou o mundo inteiro. Enquanto o planeta explodia, a alma de Iroh se fundiu com a de Zero-Two, e eles se tornaram um jovem pássaro que só podia voar com seu parceiro. いつになってもいい。僕らに魂というものがあるのなら、僕はあの星でもう一度君に出会うよ。愛してる、ゼロツー。僕も愛してるよ、ダーリン。Com o planeta destruído, as almas de Iroh e Zero-Two começaram a flutuar para o esquecimento. Ao mesmo tempo, na Terra, a equipe assistia a uma luz brilhante atravessar o céu e se perguntava se um dia viriam Iroh e Zero-Two novamente. Mas, enquanto a estátua de Zero-Two desaparecia, Ichigo percebeu que eles nunca voltariam. E após alguns dias, a frota de Clachossauros retornou para seu lar no interior da Terra e nunca mais foi vista. 8 anos se passaram, e conforme a equipe começou a reconstruir seu mundo, eles abandonaram os Franks, já que não havia mais batalhas a serem travadas, mas nunca esqueceram Iroh e Zero-Two por terem salvado suas vidas. À medida que os anos continuavam passando, a árvore Sekura continuou crescendo por milhares de anos, até se tornar o centro de uma cidade gigante. いつかきっといつかきっと。そんなに走ったら転ぶ。平気。大丈夫？あなた誰？僕の名前は